Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu trago aqui comigo um patrimônio nacional, um cara que carrega aí nas costas 2 medalhas olímpicas, multicampeão, matemático, Leandro Guilherme. Seja muito bem-vindo, irmão. Fala, Dudu. Prazerzão estar aqui contigo. Em casa, né? Aqui na Genial. Estamos em casa aqui tomando QG da Genial Investimentos, que disponibilizou toda essa estrutura aqui para gente. E hoje a gente vai bater um papo aqui, vamos falar sobre performance, hábitos, ritual, rotina no geral, né? Competitividade, que eu acho que é um dos assuntos que nós temos que falar aqui, né? Que eu gosto muito também. Então a gente vai falar sobre tudo. E hoje eu queria perguntar logo de cara, Leandro, para você uma dúvida que eu sempre tive no judô, né? Porque antes, eu comecei no esporte em 2003 para 2004, eu cheguei a ver algumas lutas suas no Sport TV, né? Porque onde eu morava só tinha Sport TV, então acompanhava ali as Olimpíadas através do Sport TV. O Sport TV sempre reprisou lutas de judô, então acompanhei você, o João Derli acompanhei em 2005 mais ou menos, o Flávio, né? Então vocês foram ali a referência que eu tive no judô, né? Mas aonde que eu morava não tinha judô, só tinha jiu-jitsu, então eu fui para o jiu-jitsu. Mas eu tenho uma grande dúvida relacionada a regras, né? Porque eu sei que o judô antes podia, acho que era double leg, single leg, e depois tiraram, né? Você sabe por que isso aconteceu? Então, Dudu, na verdade o judô teve várias mudanças de regra, né? Uhum. Inclusive isso é uma coisa que a comunidade em geral reclamou muito, assim, porque a gente se adaptava às regras e aí de repente vinha a regra e uma outra regra e mudava. Aí depois a regra já estava estabelecida, vinha as interpretações e mudava tudo de novo, enfim. Mas basicamente o que acontece, assim, o judô ele é muito difundido no mundo e é muito forte no leste europeu. E aí quando você pega ali o leste europeu, você pega as ex-repúblicas soviéticas, enfim, esses lugares todos têm lutas típicas. E também é uma região que é muito forte em wrestling, né? Luta olímpica, essas coisas. Então, acabou que muitos desses atletas que começavam, às vezes, em outras lutas, traziam essas técnicas para o judô. E aí, o que, em geral, o pessoal começou a se preocupar muito é que o judô estava ficando um pouco descaracterizado. Então, às vezes, tinham lutas que não se pegavam no judogi, no kimono ali, né? Alguns atletas já iam direto para as pernas, e aí ficava uma coisa muito parecida com, de repente, com wrestling ou com qualquer outra modalidade, com sambo, mas no final das contas não era judô. Então, eu não sei exatamente como é que começou essa conversa, quem foram as pessoas ali que defenderam isso, e aí a primeira coisa que se fez foi limitar um pouco essa coisa de pegar na perna, né? Então, que são técnicas de judô. O double leg no judô é morotegari, kochikitaoshi, enfim, tem várias técnicas ali que estão no Gokyo, né, que é aquela lista de técnicas criadas pelo Shihan Jigoro Kano, que foi o criador do judô. Mas a primeira limitação foi que você só podia pegar na perna se você estivesse segurando no kimono. Aí você podia pegar na perna. Depois, a segunda limitação é que você só poderia pegar na perna ou fazer qualquer tipo de ataque abaixo da linha da cintura, abaixo da linha da faixa, se esse movimento fosse o segundo movimento. Então, por exemplo, eu entrava um golpe e aí depois eu seguraria na perna. Entendi. Ou eu defendia o golpe do meu adversário e como contragolpe seguraria na perna. Até que em um determinado momento houve a proibição total mesmo, você não podia encostar em qualquer região abaixo da linha da cintura do adversário, e aí você era passível de desclassificação. Então, se você só encostasse assim na perna do adversário, você era desclassificado. Aí eles deram um passo para trás e hoje, se você toca na perna ou faz qualquer tipo de ataque nesse sentido, você leva um shido, que é uma punição, né? Uma das... na verdade, é a penalidade que você tem no judô, né? Se você leva 3 penalidades iguais, 3 shidos, você é desclassificado. Então, hoje, a regra atual do judô é essa. Nas lutas em pé, você não pode nem encostar com o cotovelo, com a mão, enfim, na perna do adversário. Aí, quando a luta está no solo, você pode segurar à vontade, abraçar a perna, enfim, que aí não tem restrição. Entendi. Você falou do leste europeu. Teve uma vez que eu fui para lá, fiquei um tempo, e eles treinam muito sambo lá, né? Só a parte de kimono de cima e dão muita queda. E eles fazem muito double leg, single leg. E essa era uma das minhas maiores dúvidas que eu falei, cara, por que tiraram isso do judô? E faz todo sentido, né? Porque, quando você começa ali, você pode entrar de double leg ou de single leg, você acaba descaracterizando, né, o judô, e as quedas mesmo tradicionais ali, segurando o kimono, eles acabam não fazendo, né? Porque quando tá no MMA, não tem como, é difícil, você não tem pegada.
né? Então o cara aproveita e entra direto nas pernas. E isso descaracteriza o judô no geral, né? Então, embora eu nunca fiz esse tipo de técnica, não é algo que fazia parte do meu repertório técnico, assim, esses ataques às pernas, né? Nem baiana? Não fazia. O double leg que Não, falam cara, jiu-jitsu, não fazia, não fazia. Pra não dizer que eu nunca fiz nada, assim, eu lembro que a final do meu campeonato mundial sub-20, lá em 2002, eu ganhei minha final entrando um golpe e dando um tapinha, assim, com a mão na perna do meu oponente, eu ganhei a luta assim. Mas mesmo eu não fazendo esse tipo de técnica, e mesmo sendo difícil lutar contra adversários que façam isso, eu sou um cara que sou contra você tirar totalmente o ataque às pernas, porque faz parte do judô, é judô também, né? Eu acho que pode-se pensar em regras que limitem, justamente para não descaracterizar a luta em si, mas no final das contas faz parte do judô. O Jigoro Kano criou isso lá atrás, há mais de um século, então eu acho que dá uma descaracterizada boa, assim, também, no outro lado. Descaracteriza por um lado, mas também a gente limita do outro, sabe? Enfim. E tem a parte também, né, Leandro, do wrestling. Porque o wrestling é entrada de perna, single leg, double leg, só que sem kimono, né? Então, o cara que faz um wrestling freestyle sem ser o greco-romano, que é queda só de linha de cintura para cima. Exatamente. Então, acaba, na minha visão agora, você falando, explicando, né, muito bem explicado, realmente faz sentido, descaracteriza. Então, às vezes, você é um cara que tem as quedas muito boas com kimono, mas você vai pegar um cara que só vai te dar double leg, single leg, você vai ter que dar sprawl o tempo todo. Exatamente, então vira um wrestling com kimono. E é legal, Dudu, porque quando você vê a capacidade de adaptação dos atletas, né? Porque quando começou a ter essa mudança, né? Por exemplo, quando você pega essa geração atual, eles já estão habituados com essa regra, porque ela já tem bastante tempo. Mas quando você pega alguns atletas como eu, que pegou essa transição, né? De uma regra para outra, tinha gente que pegava muito na perna. Só que aí o pessoal conseguiu se adaptar de tal maneira que eles começaram a criar o quê? Eles começaram a ser criativos da forma de pegar no kimono, da forma de arrancar a mão do kimono. Então, assim, é impressionante. Assim, toda vez que tiver uma regra que limite alguma coisa, o atleta sempre vai arrumar uma solução para aquilo. Isso é o que eu achei mais interessante nesse processo, sabe? Porque aí uma dificuldade que se tinha, não tinha assim mais, né? Então, você precisava tomar cuidado com a postura, com algumas coisas, quando poderia vir um ataque nas pernas. Só que aí vem um outro tipo de problema, né? Alguns problemas que os outros atletas começaram a criar. Aí você tem que adaptar aquele troço. Então, assim, você nunca tem vida fácil. Sempre tem algum problema ali que você tem que ficar resolvendo, achando a criatividade e arrumando um jeito de barrar aquilo. Verdade. Leandro, eu quando comecei a praticar as artes marciais, eu comecei justamente por causa da televisão. Né? Eu comecei vendo judô. Minha mãe sempre falava muito sobre o judô, botava lá para eu ver. Só que eu não tinha judô próximo, né? Tinha jiu-jitsu. E aí depois eu comecei a ver MMA no Sport TV, que também passava de madrugada, passava uns eventos ali, tipo o Pride, que era no Japão. E o Japão, a gente sabe que é o berço do judô, né? O judô começou no Japão. E tinha um espelho ali para mim, quando eu comecei a treinar, que era o Minotauro, o Vanderlei. Então esses são uns caras que eu tinha como espelho, porque me fez começar a querer treinar por causa desses caras, né? Tudo a gente começa vendo, era o espelho mais próximo que eu tinha na televisão. Quando você começou a treinar, que era o teu maior espelho dentro do esporte, do judô, no caso? Então, quem impulsionou a minha geração inteira foi o Aurélio Miguel, né? O Aurélio Miguel foi campeão olímpico em 88. Era uma época que o Brasil ganhava menos medalhas em Jogos Olímpicos, né? A única medalha de ouro que o Brasil teve nos Jogos de Seul em 88 foi do Aurélio Miguel. Então aquilo foi muito grande, né? Aquilo deu uma sacudida muito grande no país em relação ao judô. Começou a ter muita aula de judô nos colégios e foi assim que eu comecei. Em 89, no ano seguinte, que o Aurélio foi campeão. Só que quando você conversa com o pessoal da minha geração, todo mundo... Em 89 começou? Eu comecei em 89 o judô. E aí, quando você fala com o pessoal mais ou menos da minha geração, uma geração um pouco anterior à minha, todo mundo fala do Aurélio Miguel, porque realmente foi o cara que impulsionou tudo ali. E até porque, assim, além da medalha de ouro do Aurélio, teve também todas aquelas questões da briga com a atual não, mas com a direção da Confederação Brasileira de Judô da época, enfim. Então, uma coisa que se tornou muito grande e foi o primeiro, assim, meu primeiro grande ídolo, quem realmente foi um dos grandes responsáveis por eu dar o primeiro passo num tatame foi o Aurélio. Aí depois, quando você começa a praticar judô, aí você começa a ter algumas referências dentro do seu dojo ali, né? E aí eu tive muita sorte porque eu comecei no colégio, mas depois de alguns meses eu fui para uma academia do Sensei Paulo Duarte. E o Sensei Paulo Duarte, ele tem uma raiz muito... Embora ele não seja de
ele não tem ascendência japonesa, ele teve toda a criação dele de judô, do judô japonês, tradicional, a forma do judô importava, como você se portava no tatame, enfim, aquela coisa toda. E então eu sempre tive admiração pelos judokas japoneses. Aí o segundo atleta que me chamou muita atenção, assim, e numa época que você conseguia uma fita cassete, né, para assistir pedaços de lutas, assim, não é como é hoje, que você entra na internet e vê luta de qualquer um. Dá um Google, né? Pô, hoje é fácil. Hoje tem a plataforma da Federação Internacional, que você vê todas as lutas na íntegra. Pô, é uma outra geração. E aí, na época, eu tive acesso a algumas lutas do campeonato japonês, assim. Aí eu vi as lutas do Toshihiko Koga, que foi um cara que foi campeão olímpico, tricampeão mundial, inclusive faleceu há pouco tempo. E era um cara que tinha um judô plástico, assim, né? Dava aqueles ippons maravilhosos e tudo mais. Aí foi a minha segunda referência, assim. Falei, pô, o Koga é um cara que eu quero me espelhar. E tem muita coisa que eu copiei uma coisa ou outra dele ali e tentei implementar e tal. Aí depois eu tive a sorte de treinar com o Rogério Sampaio, campeão olímpico. Foi meu sensei, foi um dos meus professores. Acabou tendo muita influência também, principalmente em relação à atitude competitiva, treino, essas coisas. E aí, por último, eu acho que um cara que e talvez hoje, de todos, seja o cara que eu mais admiro, assim, é o Kosei Inoue. Kosei Inoue foi um atleta que entre 99 e 2003 ele dominou o judô na categoria dele. Tricampeão mundial, campeão olímpico, assim, com um judô bonito de se ver, né? Judô vencedor. E é um cara que também, ele, fora do tatame, ele sempre foi um cara muito especial, assim, né? Você via pelas atitudes dele e as pessoas que conhecem ele falam muito disso. E o Inoue, depois que ele encerrou a carreira vitoriosa dele, ele se tornou treinador e tal. E ele era o head coach da seleção japonesa até o último ciclo de Tóquio. Então, ele foi o head coach da equipe masculina no Rio, em Tóquio, né, nessas duas últimas Olimpíadas. E ele fez um trabalho formidável lá. Os caras foram para um outro patamar de conquista de medalhas. E então, assim, é um cara a se admirar, porque ele é como se fosse uma personificação da ideia central do que é o judô, da ideia central que o Jigoro Kano, acho que quis, que criou, enfim, lá há mais de 100 anos. Kosei Inoue. Qual a categoria dele? Ele lutava até 100 quilos. Até 100, grande. Aí no final da carreira dele, ele subiu de categoria. Ele começou a lutar mais de 100 quilos. E assim, embora ele lutasse numa categoria mais pesada, ele era muito versátil, ele era muito rápido, ele entrava... É muito difícil você ver atletas que fazem duas técnicas grandes, né? Que no caso é o Seoi Nage e o Uchimata, e fazerem tão bem. Ele fazia muito bem. O Uchimata era a técnica predileta, mas ele fazia as duas técnicas muito bem, apesar do peso dele, do tamanho dele. Era um cara que fazia muitas técnicas de perna, movimentava muito. Então, assim, aprendia-se muito vendo ele lutar judô. Você falou em peso pesado, eu não sei qual foi o ano que ele parou, Kosei Inoue, mas tem um peso pesado francês que eu venho acompanhando já há algum tempo, é o Ted. Ele veio até aqui no Brasil, acho que ele lutou as Olimpíadas, não foi? Em 2016? Lutou. Ele venceu também. Ali ele foi bicampeão olímpico. Foi bicampeão olímpico, né? Eu cheguei a conhecer ele, tem um amigo meu que é amigo dele, é francês, e o cara é muito, muito forte, né? Ele é muito grande. E você falando de peso pesado para ter uma agilidade, uma mobilidade, fazer uns golpes que peso leve faz, realmente é muito difícil, né? A gente tem que dar os parabéns para um peso pesado que consegue fazer aquilo que o peso leve faz com todo o peso. Pois é, assim, o Teddy Riner, ele é um cara que ele, assim, ele mudou um pouco até o que se tinha do biotipo do judoca peso pesado tradicional, né? Antes dele tinha um outro francês, o David Douillet, que foi um cara muito bom também, bicampeão olímpico e tal, mas era um cara mais pesado, tinha aquele estereótipo do peso pesado, né? O Ted não, ele é um cara grande, forte, sabe? Ele é atlético, é um cara que faz corda, que tem coordenação motora, agilidade de pernas. Então ele é como se ele tivesse inaugurado uma outra realidade dos pesos pesados. É um cara que hoje ele é 10 vezes campeão mundial, bicampeão olímpico, enfim, tem 2 medalhas de bronze olímpicas. Talvez vai encerrar sua carreira agora nos Jogos de Paris, né? E isso que você falou, Dudu, quando a gente pega dos últimos anos, a categoria pesada masculina mudou muito isso. Então a gente vê atletas que são mais longilíneos, mais fortes, menos pesados, e muitos deles vieram da categoria até 100 quilos. Eles subiram de categoria muito fortes. Então se fazem golpes que se projetam mais no solo,
tem mais velocidade, mais versatilidade. Então, a categoria pesada masculina, feminina nem tanto, mas a masculina tem mudado muito essa tendência de composição corporal, de biotipo, de agilidade. As lutas estão mais rápidas, então tem se tornado bem interessante, inclusive, ver a categoria pesada ultimamente. E a categoria pesada, Leandro, acima de 100 não tem limite? Não tem limite. O céu é o limite. Caramba, impressionante. Porque no MMA é o seguinte, tem o peso pesado, mas o peso pesado pode chegar, por exemplo, até 120. Tem um limite, se o cara né? tiver 140, ele tem que descer, bater 120 e depois subir. Já vi acontecer isso com um peso pesado americano, Brock Lesnar, o cara tinha 140, perdia 20 quilos para lutar de peso pesado, né? E depois subia tudo novamente. Então no judô não tem essa. Não tem. No wrestling também tem, né? Acho que é 120 quilos o limite, eu acho se eu não me engano. Eu acho que o wrestling também tem. Sim. No judô não. No judô, até agora, esses últimos 3 dias, a gente teve o World Masters em Israel. Que é um evento que reúne os 32 primeiros atletas do ranking mundial. Você estava comentando. Estava comentando isso. E aí a gente teve uma disputa de terceiro entre uma francesa e entre uma israelense. Né? E você via que existia uma diferença de peso, de altura muito grande. Né? E a francesa, ela pesa mais ou menos 180 quilos. Caramba, uma mulher com 180 quilos. Ela é bem grande. E a israelense, quando você pega a pesagem dela nos Jogos Olímpicos de Tóquio do ano passado, ela pesou 102 quilos e 400. Então tem uma diferença de quase 78 quilos. É muita coisa. Bizarra, assim. Porque, assim, no masculino é acima de 100 quilos e no feminino é acima de 78 quilos, né? E, sim, assim, mas embora tivesse essa diferença toda de peso, a israelense ganhou a luta. Então, ela ganhou de uma atleta que tem praticamente 78 quilos a mais que ela. Cara, mas isso faz diferença. Assim, no judô, não sei quanto isso pode fazer diferença, mas no MMA, por exemplo, você pega um cara que tem 110, vai lutar com um cara que tem 170, e se for pegar um cara de 170 que tenha muito músculo, por exemplo, tem esse Brock Lesnar, que era um dos caras mais musculosos que tem, um soco daquele cara ali num cara de 110, a mão é muito mais pesada e faz uma diferença, assim, absurda. Eu acho que por isso, né, a gente falando agora sobre peso, eu acho que por isso que eles colocaram um limite ali, provavelmente 120, para não ficar uma diferença tão gigante. E, pô, a gente sabe que um soco pode causar grandes traumas, né? Então, acho que por isso que eles fizeram esse limite de categoria. O judô já não, né? O judô é uma queda, mas assim, de qualquer forma pode cair de cabeça. Enfim, mas assim, tem a questão do soco, acho que é super importante, soco, chute, essas coisas, o peso que vem é muito maior. Mas o judô também faz muita diferença, até por isso que tem a divisão de categoria de peso, né? Quando a gente vai lá nos primórdios, as competições de judô não tinham categorias de peso, não tinha essa divisão, né? Aí, ao longo do tempo, foi tendo divisões, as primeiras divisões, 3 categorias, 5 categorias. Hoje a gente tem 7 categorias, né? Nas competições do adulto. É que talvez, eu não sei exatamente, tá? Eu acho que muito provavelmente essa discussão da limitação de peso deve ter tido em algum momento. Mas é que existe uma coisa no judô também, que é o que sempre baliza um pouco as discussões, né? De mudança de regra e tal. A tradição e o que é necessário para mudar um pouco, para modernizar o esporte. Então, como o judô é uma modalidade que inicialmente nem começou como uma modalidade esportiva, ela carrega uma série de tradições também, uma série de coisas que vão muito além do esporte. Então, uma das coisas que se tem no judô é justamente aquela máxima de que o mais leve pode vencer o mais pesado. Tudo por conta da técnica e tudo mais. A gente tem no judô competições absolutas, inclusive no Japão existe uma competição que ela acontece sempre no dia 29 de abril, que é um feriado no Japão, super tradicional e inclusive define, tem um peso muito grande para definir quem vai ser o peso pesado do Japão em Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais. Então, assim, eu não sei se uma das limitações que se tem para limitar a categoria de peso no judô é justamente isso. Quantos pesos pesados muito grandes foram grandes judocas, enfim. Então, eu também não sei se no judô isso caberia muito por conta dessa tradição, mas faz diferença. Tanto que você tem judocas, assim, vou dar um exemplo de um judoca que recém se aposentou, Shohei Ono. Ele foi bicampeão olímpico, lutando até 73 quilos. E ele lutava essa competição absoluta. Ele já tentou 2 vezes lutar essa competição absoluta. Cara muito bom de judô, um dos maiores de todos os tempos, assim, peso a peso. Ele não consegue passar da primeira luta. E a última luta que ele fez foi contra um atleta de 90 quilos, 90 e poucos quilos, que ninguém viu lutando o circuito mundial, um atleta que luta internamente ali, ele não conseguiu ganhar do cara. Então, assim,
a diferença de peso interfere muito porque, assim, luta envolve muita biomecânica ali, física, né? Então, assim, a alavanca, a força, o peso acaba influenciando muito. E assim, a gente está falando de vários pesos aqui, Leandro, e aí eu tô lembrando, porque antigamente, né, por exemplo, nos anos 80, 90, tinha muito essa de confronto de modalidade. Judô contra jiu-jitsu, o cara do jiu-jitsu contra o cara do Muay Thai, né, os Gracies desafiavam as outras modalidades para provar que a modalidade dele era melhor. Entretanto, quando você desafia um cara você é especialista no chão e você desafia um cara que é especialista no alto, você confia muito na sua arte marcial, mas partindo do princípio que o teu oponente não entende a tua arte. Porque quando o teu oponente entende a tua arte e ele é forte e pesado, fica muito mais difícil. Né? Porque, por exemplo, você é um peso médio, podemos dizer. Luta até 81, Lutava até 81, meio médio. Meio médio, 81. Você vai lutar com um cara de 110 quilos que tem a mesma qualidade técnica que você, não dá. Fica muito mais difícil. É muito difícil. Você vai ter que acertar um time muito bom para poder dar uma queda e ele vai ter aqui a força totalmente a favor dele. Já vai ter a técnica comparada à sua. Então, ele vai ter ali uma força e um peso muito maior que o seu, então ele vai estar em vantagem. Né? E por isso eu acho que no MMA eles fizeram isso. Não sei se você já ouviu falar isso, não sei se no judô tem. No MMA agora tem vários órgãos que estão... influenciando, não é influenciar a palavra, mas eles estão alertando os atletas sobre a ETC, encefalopatia traumática crônica, né? Tem até um filme, O Homem Entre Gigantes, quem nunca viu esse filme aconselho ver, principalmente para quem pratica esporte de combate, quem toma soco ou quem toma queda. E aí eu vi esse filme em 2017 e eu comecei a me interessar muito sobre a ETC e comecei a pesquisar, né? O Dr. Bennett Omalo foi o cara que foi um neurocirurgião que pegavam as pessoas que se suicidavam, né? Os atletas de futebol americano que se suicidavam, e ele fazia uma autópsia nessa pessoa e via que tinha uma disfunção no cérebro, uma proteína tal que produzia a mais para quem tomava muita pancada, e essa proteína tal dava um montão de problema. Um desses problemas era a pessoa esquecia, estava falando, daqui a pouco tinha esquecimento, era bipolar, depressão, pensamentos suicidas. Então ele começou a investigar muito isso. E aí no MMA, né, a ETC tem a parte do MMA que eles falam que é a doença do pugilista, né? Que eles falam de tomar muito soco. E um dia eu fiz uma live com uma moça que ela fala muito sobre isso, ela é até da família Gracie, a Rose Gracie, e ela falou que não é só no MMA, não é só no boxe que está tendo casos de ETC, mas sim também no jiu-jitsu e, consequentemente, pode ter no judô, porque eu falei, mas como no jiu-jitsu? No jiu-jitsu é um esporte que tem chão. Ela, não, porque na hora do chão, uma hora ou outra, o cara cai e bate a cabeça no chão, e isso cria traumas. Então, se você for botar isso ao longo dos anos, são várias pancadas na sua cabeça, e isso pode vir causar a ETC. Eu não sei se no judô já tem alguém alertando sobre isso, se isso já tem algum caso, se isso já aconteceu. Então, assim, casos no judô não sei, tá? O que tem uma coisa que, assim, o judô, ele envolve queda, a gente cai muito. Né? Então a primeira coisa que a gente aprende no judô é a cair. E algo fundamental que a gente aprende no judô é a não bater a cabeça. Então assim, eu lutei muito judô durante 31 anos. Talvez eu conte nos dedos de uma mão, duas, quantas vezes eu bati com a cabeça. Eu bati muito pouco com a cabeça no solo. Uhum. Então é uma coisa natural, assim, se eu estiver andando na rua e escorregar para trás, provavelmente eu não vou bater com a cabeça. Uhum. Porque eu já tô acostumado. Ser pequenininho, você aprende a botar o queixo no peito, né? Uhum. Então a gente tem várias quedas, tem a queda para trás, aí tudo... E aí uma das coisas que a gente aprende no judô também, além desse movimento da cabeça, é amortecer a queda batendo a mão. Então a gente aprende a bater a mão, bater o braço, enfim. Minimizar o impacto, Isso, né? Minimiza o impacto. Uhum. Então a gente tem várias quedas, né? A criança, por exemplo, eu vejo... eu não aprendi muito assim, mas hoje eu vejo os professores que lidam com crianças, né? Crianças de 4 anos, 5 anos, enfim, que estão iniciando no judô. A primeira coisa que eles aprendem, eles ficam deitadinhos no solo, e aí eles com a cabeça no queixo, e aí batendo a mão. Aí depois, sentadinhos, aí encostam as costas no chão, bate a mão, aí depois de lado. Então vai começando progressivamente, cada vez um pouquinho mais distante do solo, até chegar de pé, e aí tem rolamento, queda lateral, enfim, essas coisas todas. Tem uma queda frontal também, que é o Maio-Kimi, que você cai de frente sem fazer o rolamento, aí você bate com os antebraços no solo,
tudo evitando que você bata a cabeça. Então, se você vai num treino de judô, raramente você vai ver alguém batendo com a cabeça. Então, no judô tem toda uma educação, né? Exatamente. Assim como no jiu-jitsu também, a primeira coisa que a gente aprende é dar um rolamento de frente, de costa, cair de lado, né? Para minimizar ali o impacto da queda, né? Então, no judô, eu perguntei justamente do judô porque no MMA tem certas quedas ali que as pessoas às vezes caem de cabeça. Por exemplo, a gente está numa grade, está cinturado ali, e aí eu vou dar um shimata no cara para ele soltar. Ele está com as duas mãos aqui me cinturando, então aquilo incomoda. Então, para soltar, eu vou laçar o braço dele e vou dar um shimata. Sendo quando eu vou dar um shimata, a gente que não sabe cair. Então, às vezes mete a cabeça no chão, que é por cima, né? No judô não, você falou, você já cola o queixo, então raramente vocês batem com a cabeça no chão por causa desse... E aí tem outra coisa do importante, que sempre foi proibido no judô você fazer algum tipo de ataque que você vá com a cabeça no solo. Então, eu tô com você nas costas aqui, eu me projeto com a cabeça no solo para te jogar, né? Isso sempre foi regra, mas assim, a aplicação disso era um pouco frouxa. A partir desse ano aqui foi muito, muito rígido. Tá sendo muito rígido. Se o atleta ele bater com a cabeça no solo, muito por conta... Essa é a preocupação. Não só dessa questão... neurológica, mas também por questão aqui de fratura cervical, esse tipo de situação. Então, aconteceu nessa mesma competição, no World Masters, o atual campeão mundial da categoria até 90 quilos, um atleta do Uzbequistão, o Bobonov, tomou 2 desclassificações por causa disso. Caramba. Então, ele lutou com o Rafael Macedo, um brasileiro, ele fez o movimento, foi desclassificado. Depois ele foi disputar terceiro. Na disputa de medalha de bronze, ele fez o movimento também, foi desclassificado. Então ele não se classificou, ele não ganhou medalha, na verdade, por conta de 2 movimentos por ter batido com a cabeça no solo. Pô, legal. Então, assim, de certa forma, o judô está tentando proteger de várias formas ali o atleta, tanto que ataca quanto que defende. E da mesma forma, você também não pode defender botando a cabeça no solo, de forma assintosa, né? Sim. Então, se você de propósito botou a cabeça ali no solo para evitar a queda, você também não sabia. Então, porque a gente faz isso no treino também. De vez em quando o cara tá quase derrubando ali, a gente bota a cabeça no chão e tenta dar um shimata. Não pode. Uma perna ali no meio entre as pernas, o shimata é esse golpe, né? Exatamente. Espera que é um golpe de perna, né? Que você coloca uma perna no meio, a outra apoia no chão e você gira o cara, né? Se você botar a cabeça no solo, tá bem mais rígido agora. A Federação Internacional tá bem mais rígida com uma série de regras que tinha antigamente. Agora eles estão aplicando mesmo, assim. Sabe aquelas regras que tinha, mas tem, mas não tem? Tem, mas não aplica? É vigente, mas agora estão sendo... A partir desse ano mesmo, eles estão sendo bastante duros. Entendi. Pô, bacana. Que o judô já protege sobre isso. Já protege. Então tem toda uma educação, mas é justamente por causa da ETC? Por causa da pancada? Eu acho que tem um pouco mais de preocupação cervical. Eu acho que sim, imagino que sim. Mas hoje existe uma preocupação também com batida de cabeça. É uma coisa que tem até no futebol agora, né? Existe até um protocolo que estava na Copa do Mundo aqui, caso tivesse impacto de colisão cabeça com cabeça, mesmo que não tivesse acontecido nada, o atleta tem que sair, enfim, tem todo o protocolo, né? Isso. A gente lá no Pinheiros, hoje eu tô no Pinheiros, né? Tô lá há bastante tempo, na verdade, existe um pouco isso, né? Quando o atleta bate com a cabeça ou tem alguma coisa assim, ele já sai, o médico já vê, o médico vem no tatame, no dojo, e aí já tem todo um protocolo lá para evitar esse tipo de problema, né? Então, se tiver qualquer tipo de trauma da cintura para cima, existe toda uma preocupação lá, enfim. Já tem uma planilha ali, de repente o atleta ficar quanto tempo sem treinar? Isso aí o departamento médico ele tem essa dinâmica lá, eles têm todo um protocolo de quanto tempo fica afastado do treino, dependendo da circunstância, né? Porque tem alguns casos que são preocupantes, né, Dudu? Que por exemplo, você tem uma pancada com a cabeça, aí você não tá sentindo nada, mas você tem uma lesão. Então, acho que esse é o grande perigo, né? Uma lesão que ela tá ali, mas ela é um pouco silenciosa, né? Exatamente. É o inimigo invisível que a gente fala. Exatamente. Então, essa que é a grande questão. E eu tô te perguntando isso porque no MMA já presenciei vários casos de estar tendo treino e o cara tomar knockdown, cair sentado e logo em seguida respirar um pouco e voltar. Entendeu? Ou seja, ele teve uma concussão. O cérebro dele desligou e voltou. E ele continuou treinando. Entendeu? Então, cara, isso é muito perigoso. Porque, igual você falou, pode ter um vaso, de repente rompe na sua cabeça, né? E aí acontece um montão de problemas, você falece e nem sabe. Então, tá tendo essa preocupação, né? Hoje em dia, no esporte, no MMA, tá tendo no jiu-jitsu, né? Porque a Rose Gracie vem da família Gracie, ela tá falando muito sobre o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é muito chão, mas tem muita queda, né? Principalmente double leg, a gente tá falando double leg, single leg. Então, muitas vezes, quando você entra de double leg, o cara funda a tua cabeça e te joga de cabeça no chão. Então, você dá um
bate com a cabeça bem forte no chão. A gente que já apagou diversas vezes com essa queda, né? Então, no treino, a gente até fala assim, cara, foi entrar de single leg, quando afundar a cabeça, não joga o peso todo, porque o cara vai com o peso dele com o meu. Sim. Todo no chão. Então, tem toda uma preocupação. Já que a gente está falando dessa área, né, de lesões, Leandro, eu sei, assim, um pouco da tua história, sei que você já passou por diversas complicações no corpo, eu também já tive várias lesões, e, assim, a lesão é um dos grandes, podemos dizer, adversário do atleta, né? Hoje em dia, a gente está em 2022, finalzinho de 2022, indo para 2023, você acha que tem algo, né, com toda a tua experiência, todos os teus campeonatos, você compete desde os 5 anos de idade, já disputou, foram 2 ciclos olímpicos? Três Olimpíadas. Cara, 3 Olimpíadas, 3 ciclos olímpicos. Você acha que tem alguma coisa que pode fazer para o atleta se machucar menos? Hoje em dia, alguma, sei lá, através da alimentação, através da crioterapia, através da tecnologia que nós temos hoje? De acordo com a tua experiência. Dudu, tem bastante coisa. Assim, uma coisa que é inerente ao esporte é você ter alguma lesão. Você consegue minimizar, mas a lesão, provavelmente ela vai vir. E quando a gente faz algum esporte que tem impacto, por exemplo, luta, obviamente você vai estar um pouco mais suscetível a lesões, assim como o pessoal da ginástica olímpica. O pessoal da ginástica machuca muito, porque tem muito impacto. Então você tem que ficar repetindo uma série de movimentos ali, você tá lá no alto e cai, então tornozelo, joelho, enfim, uma série de coisas. Eu tenho um histórico de lesão bastante grande, assim, eu fiz 12 cirurgias ortopédicas. Caramba, né? 12? E assim, e por conta dessas cirurgias eu perdi mais ou menos, eu fiz uma conta uma vez, porque teve um atleta que me perguntou quanto tempo eu já tinha ficado afastado por causa das cirurgias. Aí eu fiz uma conta ali, eu fiquei mais ou menos 5 anos e meio afastado por causa de cirurgia. Que isso, eu nunca escutei isso, Leandro. Então isso dá 1 ciclo e meio olímpico, né? Mais ou menos. Então, assim, o que pode ser feito hoje para prevenir lesão, né? Acho que a primeira coisa que se tem hoje, que não se tinha antigamente, hoje se sabe muito como é que funcionam os mecanismos de lesões. Então, por exemplo, quais são os mecanismos de uma lesão de ligamento cruzado anterior, quais são os mecanismos de uma hérnia de disco e assim por diante, né? E da mesma forma que, a partir do momento que ortopedistas, fisioterapeutas, enfim, os profissionais da saúde descobriram como é que funciona, qual é o mecanismo de cada lesão, eles também começam a descobrir quais são os tipos de prevenção possíveis, o que você tem que fazer para prevenir aquele negócio de acontecer. Então, assim, muitos deles envolvem fortalecimento, muitos envolvem de uma região muscular ali, de alguma coisa, equilíbrio muscular. Então, existem algumas ferramentas hoje, alguns exercícios que são importantes para o atleta fazer para prevenir a lesão. Ter mobilidade, flexibilidade para outras lesões. Então, tem uma série de... já tem bastante conhecimento na área para que você consiga prevenir algumas lesões. Não é uma tarefa fácil, porque cada um tem um biotipo, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma limitação. Aí, ao mesmo tempo, você tem que treinar, não tem como você parar para resolver isso. Então, você fica sempre entre a cruz e a espada ali, sabe? É muito difícil de você, um atleta no dia a dia ali, tendo sempre a faca no pescoço, o calendário, enfim, seus objetivos, é difícil de você fazer isso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que tem hoje também são métodos de treinamento. Então, eu cresci numa geração em que você tinha que fazer muito. E quanto mais, melhor. E, na verdade, o que eu aprendi ao longo da minha vida é que não necessariamente o mais é o melhor. O melhor é o melhor, né? Então, de certa forma, tem momentos que o menos é mais. Então, não é uma coisa que é uma progressão linear, né? Quanto mais eu faço, maior vai ser meu desempenho. Não. Tem uma curva ótima, né? Se você passar do ponto, você acaba se lesionando e aí sua performance vai lá para zero. É isso aí. É basicamente isso. Então, é a história do remédio, né? O remédio, ele cura a doença, mas a partir de uma certa dosagem, ele passa a ser um veneno. Então, isso é uma coisa muito importante e, por incrível que pareça, você falou, a gente está no final de 2022 indo para 2023. Ainda existe essa cultura, né? Em alguns momentos, algumas pessoas que, inclusive, são treinadores, têm muito aquela cabeça, não, mais, né? Tem momentos, porque aí tem um outro fator, que é o fator psicológico, emocional, enfim. Tem momentos que o atleta ele tem que passar um pouco do limite. Porque quando ele chegar na competição, não vai ter controle, né? Ele pode estar numa competição e estar com uma lesão e ele vai ter que lutar. Ele não pode esperar dali a 4 anos para lutar aquele negócio. Verdade. Então,
isso também é algo difícil. Como é que você equilibra isso? Como é que você passa um pouco do limite, mas ao mesmo tempo, quanto que você está exposto à lesão? Então, é uma gestãozinha de risco que você tem que ter ali como atleta, como treinador, enfim, todo mundo que está envolvido no esporte. Mas, resumidamente, hoje a gente tem ferramentas que minimizam a exposição à lesão. A gente tem conhecimento muito maior do ponto de vista nutricional também, tipo de alimento que você tem que fazer, como é que você recupera melhor entre os treinos, enfim. Então, juntando tudo isso, que uma coisa interage com a outra, você acaba ajudando um pouco mais a prevenir lesão. E, eventualmente, se o atleta se lesionar, existem ferramentas também, técnicas cirúrgicas, fisioterápicas, enfim, essa coisa toda que recupera o atleta de uma forma muito mais rápida. Então, não se compara o que se tem hoje com o que se tinha há 20 anos. Isso. Muito mais do que se tinha há 40 e assim por diante. E você falou aqui uma coisa que na tua época, você é de um tempo, né? Você, quando começou, que eles partiam do princípio quanto mais treino, melhor. Né? Eu também, quando eu comecei a treinar, era assim. Quanto mais treino, melhor. E aí, só que você vai treinando, chega uma hora que teu corpo não aguenta. E quando você está treinando ali para lutar uma competição que é muito importante, você leva o seu corpo ao limite ao tempo todo. Você faz 2, 3 treinos no dia, você está levando o seu corpo ao limite. Se você passa um pouquinho naquele limite, já era, estoura. Sempre assim. Você está ali no limite, o teu limite é 100, 110, quando passa daquele 110, estoura alguma coisa, você rompe algum ligamento, ou você rompe alguma fibra muscular, né? E aí vem a lesão, aí você tem que parar. Então, para a galera nova, assim, o que você sugere para o pessoal que está vendo esse podcast para encontrar esse equilíbrio, principalmente para o garoto novo, está 16, 17, 18 anos, tem que ter um feeling, né? Porque quando você está com 18, 19, 20, você está com uma disposição incrível, o seu corpo recupera muito rápido, né? Quando você tem 19, 20, 22, 23, 24, seu corpo recupera muito mais rápido porque você tem 30, 35. É ou não é? Então, como é que sente esse feeling para poder saber a hora de treinar, a hora de parar? Cara, isso é difícil, né? Isso não é ensinado, né? Tem coisas que você não consegue ensinar, né? Um lance do conhecimento tácito, né? A experiência que te leva, assim. Eu mesmo carreguei isso por muito tempo, né? Até chegar um determinado momento que eu conseguia distinguir o que era um cansaço que eu tinha que superar e o que era uma dor. Não era nem um cansaço, né? O que era uma dor que era uma dor normal ali, trivial, que eu podia passar por cima, e uma dor de lesão. Só que eu só aprendi isso tendo a lesão. Ou seja, tempo de tatame. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que para um garoto que é mais novo, para uma menina que é mais nova, eu acho que o treinador, os profissionais que trabalham com aquele atleta, com aquela atleta, que é o grande responsável por tentar controlar isso. Porque, assim, quando você tem a vivência no esporte, aí você consegue ter uma leitura também das pessoas. Aí, principalmente do treinador que está todos os dias ali com o atleta, acho que ele consegue ver o perfil de cada um, ele consegue ver quem que passa do limite, ele consegue ver quem que se esconde atrás de uma dor. Então é uma coisa que ela não tem uma receita de bolo e que vai muito da experiência e do tato mesmo. E também, obviamente, existem formas de você controlar a performance, controlar a carga de treino, enfim. Tem preparadores físicos que fazem isso muito bem. Aí você vai juntando uma série de informações, né? Então, hoje, por exemplo, você tem questionários de percepção subjetiva, que o atleta ele coloca lá como é que ele está se sentindo, como é que está a recuperação dele, como é que ele dormiu. Isso depois do treino? Antes do treino, depois do treino. Entendeu? Então, assim, tem uma questão de você saber como é que o atleta tá. Aí você vai vendo aquilo, tem o padrão do atleta, como é que é, mais ou menos, como é que funciona. Existe um questionário de well-being para saber justamente isso, coisas normais do dia a dia, sono, estresse, né? Aí você pega essas informações. Aí, ao mesmo tempo, existem alguns testes físicos que você pode fazer com o atleta também. Teste de salto, teste de barra, que são coisas que você vê como é que tá o padrão do atleta. Pô, tá um pouquinho abaixo. E também tem uma terceira via que são testes bioquímicos, né? Existe um pouco isso também. É uma coisa um pouco mais complexa de se fazer porque é mais invasivo. Do né? sangue, da saliva? Isso. Assim, você não consegue fazer isso a todo tempo, precisa de laboratório, isso tem custo, né? Não é tão simples de fazer. Mas hoje existem ferramentas assim, e acima de tudo também tem a questão, não acima de tudo, mas também tem esse lado subjetivo da pessoa que está atenta ali com o atleta, né? Pode não ser 100%, pode errar algumas vezes, mas quando você está no dia a dia ali com os atletas, você sabe, como eu te falei, você reconhece pelo rosto da pessoa. Sim. Se ela tá, como é que, enfim, tem alguns atletas que comunicam e tal. Então acho que existem ferramentas hoje para você tentar minimizar isso. Você já usou algum tipo de ferramenta como essa, por exemplo, uma crioterapia, quando você estava
competição e tinha se machucado logo em seguida? Por exemplo, você está treinando para um ciclo, para fazer um campeonato mundial, uma Olimpíada, e você se machuca, e aí você tem que usar algum recurso como esse. Por exemplo, crioterapia, você já fez algum? Então, crioterapia tem de dois tipos, né? Tem a localizada e tem aquela que você fica imersivo ali. Falando dessa, daquela banheirona de gelo. Eu fiz poucas vezes na minha vida. Né? Teve um período na minha vida, quando eu era bem mais novo, né? Que eu perdia peso, essas coisas, então corria muito, e enfim, aí entrava na banheira, porque isso dava uma... você sente um efeito analgésico ali nas pernas, né? Fiz algumas vezes isso, assim... Ao longo da minha carreira não foi algo que eu fiz bastante. Hoje tá mais em voga, né? O pessoal faz bastante e tudo mais. Mas, assim, esses questionários, né? De quando surgiram mais, assim, com o meu preparador físico, ele me colocava para fazer essas coisas e tal. Esses questionários, a gente fez algumas coisas também, variabilidade da frequência cardíaca, enfim. Quando eu já tive acesso a essas coisas, eu já tinha uma percepção do meu corpo, assim, muito boa. Então, eu já... O período que eu precisava dessas coisas, de certa forma, já tinha passado. Já tinha tido minhas lesões, já tinha me arrebentado todo. Então, quando de verdade eu precisava disso, isso não existia. Né? Pelo menos no Brasil. Né? Então, depois de um certo momento, eu consegui administrar muito melhor essa questão das lesões, né? Até para você ter uma ideia... uma coisa que é muito desgastante no judô é quando a gente faz treinamento de campo, né? Que você se reúne com vários adversários ali, várias equipes no mundo, e todo mundo treina com todo mundo, né? E o volume de treino é muito grande, você faz várias lutas no dia. De manhã, à tarde, com intervalo pequeno. Quantas lutas você já fez num dia, assim, o máximo? Só pra ter uma ideia. Cara, já passei de 20. Num dia? Já, fácil. 20 lutas num dia? Já beirando 30, assim, já. 30? Que isso, Leandro? Já de preta? Sim, treinamento de campo, assim, treinamento do Japão, que você treina de manhã e treina à tarde. Que já fiz coisa de quantos minutos? 5 minutos. Que isso? Você passou... Já fiz isso. 2 horas lutando? Bastante disso. E esses treinamentos são muito duros, né? E aí eu me lembro que o último treinamento desse que eu fiz foi em 2019, no Japão. E assim, eu já tava com meus 30 e tantos anos, né? Tava com 36 anos já. Cara, eu consegui fazer todas as lutas, todos os randores ali, todos os treinos, um cansaço totalmente dentro do normal. Então, assim, você vê, eu com 36 anos, eu tive um desempenho físico ali num treino que eu nunca tinha tido nem quando eu tinha ganhado minhas medalhas olímpicas. Caramba! Então, eu acho que isso tem muito da evolução do treino, tem muito da evolução da nutrição, muito da evolução de recuperação entre um treino e outro, o que você faz, como é que você cuida do corpo. Então, eu acho que esse é um grande exemplo de como a coisa evoluiu de tal maneira que hoje, assim, essa coisa, o atleta já tá com 35 anos, o atleta que se cuida há 35 anos, o cara ainda tem muito para dar. Muito. E a gente vê que o esporte está mostrando isso cada vez mais. Hoje em dia tem um campeão no UFC, o Glover Teixeira, até amigo meu, ele tá com 42 anos. Entendeu? E tá lutando em alta performance, foi eleita a luta dele nesse ano a melhor luta do ano de 2022. O cara tá com 42 anos. Fez 5 rounds com um cara de 20, 29, 28. E, cara, eu tô bem pra caramba, né? 42 anos. E ele utiliza isso, sabe? Por isso que eu te perguntei sobre a crioterapia, porque ele tá utilizando. Agora você falou que fez 30 lutas num dia. Como é que recupera um corpo? Como é que você acorda no outro dia, depois de 30 lutas de 5 minutos? É muita coisa. Então, tem uma coisa que ela é inerente ao esporte, que assim, a gente tá falando de um monte de coisa aqui de prevenção de lesão, de recuperação, mas o corpo humano é o corpo humano, né? Vai cansar, vai doer, vai machucar, vai abrir dedo, não tem muito o que fazer sobre isso, né? Então, assim, o cansaço, o negócio é inerente ali ao processo, Quando você tá num treinamento de campo desse, assim, você sabe que você tá indo lá para se esfolar mesmo, para se esfregar, entendeu? Só que tem um lado disso que ele é muito importante, que isso que eu falei até antes, que é um pouco difícil de equilibrar as coisas, isso tem um efeito mental muito grande também, né? Quando você passa por um processo desse, assim, não sei, às vezes vira uma chavinha que te coloca num outro patamar mesmo. Então, eu me lembro a primeira vez que fui pro Japão, em 2000, eu tinha 17 anos, e eu lembro que o tatame lá era um tatame duro, assim, que eu não estava muito habituado, estava muito quente, era verão. E aí meus pés abriram, a sola do meu pé abriu as duas, né? Aí teve um período ali que eu treinei mal, um dia, outro. Aí teve um determinado dia, e eu era muito novo, né? Eu tinha 16 para 17 anos, assim.
a gente treinando na universidade ali, os caras mais velhos, mais pesados e tal. Me deu uma virada de chave, assim, numa sequência dessa de luta atrás de luta, luta atrás de luta, randori atrás de randori. E aí eu comecei a fazer um judô lá que eu nem pensava mais. Os golpes saíam, eu jogava todo mundo. É como se eu tivesse transcendido um pouco o cansaço e eu tava meio que no automático, sabe? É como se eu estivesse meio que psicografando as coisas ali. Uhum. Então, assim, tiveram alguns momentos da minha vida que eu passei por isso. Só que eu só atingi esse nível quando, assim, eu tava perto de um cansaço meio extenuante, né? Então, esse é um negócio que é difícil de você equilibrar, né? Com 17 anos. Eu tinha 17 anos. Falam que isso é o estado de... Como se fosse um estado de flow. O estado de flow, Você tá meditando ali, você não tá... Você tá fazendo tudo no automático, você tá feliz, você tá bem, você tá se sentindo bem, tá tudo dando certo. E você tá muito no presente, você nem lembra. Dizem que quando acaba, você não lembra. Não sei se isso acontece contigo. Exatamente. Não, e assim, dessa viagem, né, no Japão, eu me lembro de muito pouca coisa, mas isso eu me lembro. Então, foi algo muito determinante. E só que eu tava cansado, eu tava com dor. Tu lembra dos detalhes do treino? Não, dos detalhes do treino não, mas eu lembro o que aconteceu. Sim. Uhum. E assim... Então, e aí? Como é que você atinge esse estado? Eu só consegui atingir esse estado numa situação dessa. Eu não consegui atingir esse estado no ar-condicionado, sentado, visualizando as coisas. Uhum. Então, assim, é muito difícil. Assim, quando você pega lutadores, né? A gente enfrenta... alguns atletas que passam por situações muito adversas. Assim, a gente falou muito do atleta do leste europeu. Muito provavelmente tem refugiado de guerra da Ucrânia agora que vai ser atleta garoto, que daqui a 15 anos vai ser um lutador, cara. Então, assim, o garoto passou por uma guerra, o garoto perdeu pai, perdeu mãe. A gente tem um campeão olímpico dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o Gaustian, ele é um refugiado de guerra russo. Então, assim... Campeão olímpico? Foi campeão olímpico. Uhum. A gente tem as meninas do Kosovo lá que passaram por situações adversas lá. Então, assim, o que faz da pessoa um lutador, né? Uhum. E aí, quando a gente fala do nosso esporte que é de luta, que é de enfrentamento, é o que eu digo, é muito difícil de equilibrar essas coisas, porque tem algumas outras coisas que são necessárias para você ser um grande lutador. Por exemplo, a Rafaela Silva, né? Campeã olímpica, bicampeã mundial. A Rafaela Silva veio de uma comunidade, veio da Cidade de Deus. A Rafaela, ela tem uma agressividade lutando que é ela que tem. Pô, será que a história dela não levou ela a ser a lutadora que ela é? Provavelmente. Sem dúvida. Então, assim, é por isso que é muito difícil. Assim, o esporte tem muitas variáveis, né? E é difícil você ter uma receita de bolo ali que determine o que é a receita do sucesso. Sim. O que a gente sabe é pela via negativa. Ó, isso aqui é ruim. Uhum. Isso aqui não é legal. Então você vai tirando as coisas ruins até você se aproximar, aumentar a sua possibilidade de você ter algum sucesso. É tudo que a gente tem. Perfeito. E na luta, quem fala isso é até o meu mestre, André Pederneira, Dedé, ele fala o seguinte, cara, existe um quesito na luta de fome, né? Eu prefiro 1000 vezes trabalhar com um cara que está precisando muito do que com um cara que já tem tudo. Ele fala isso. Aí ele explica o porquê. Porque aquele cara que está vindo da comunidade, realmente que foi o meu caso, está vindo de uma comunidade, ele tem muito mais fome em aprender, em querer vencer, do que um garoto que foi criado em berço de ouro, né? Ele fala assim, pô, então eu prefiro pegar um garoto de comunidade, porque aquele garoto ali, você vai mandar ele fazer A, ele vai fazer A, vai fazer B, vai fazer tudo que você mandar, ele vai fazer, e ele tem muita fome. Então, nós podemos dizer, por exemplo, da Rafaela, esses garotos que são de países que vivem em conflitos de guerra, né? Os próprios russos, você vê na hora da luta, eles são bem frios, isso já é deles, já é da cultura deles, já passaram por diversas guerras. Então, eles falam justamente sobre isso, de gente que vive em áreas de conflito ou de vulnerabilidade. Então, o cara às vezes tem mais fome, isso para o esporte, né? Para a luta. Eu até acho que, de repente, eu não sei, né? Não sei, eu tudo vou especulando, vou chutando, né? Posso estar falando um monte de besteira, mas às vezes a sensação que dá é que, assim, quando um animal está encurralado, ele só tem uma opção, cara, que é a sobrevivência, né? Então, às vezes, quando você pega uma pessoa que só vê no esporte a única possibilidade de sobrevivência, acho que ela vai colocar a vida dela ali. É questão de vida ou morte, né? Eu não acho que um atleta um atleta que venha de uma condição social um pouco melhor não tem essa condição. Acho que o que talvez exista é que esse atleta, essa pessoa ela tem opções, né? Então, o caminho do esporte ele é duro, assim, para você de verdade ser um lutador e você alcançar as coisas que você precisa, é doído, dói. A gente pode tentar fazer um monte de coisa para minimizar, mas nada vai
minimizar totalmente o sofrimento, a dor, as frustrações, enfim, é um negócio duro. E se você não quiser muito aquilo ali, ou se você não depender muito daquilo ali, não é difícil de você sair daquilo. Outras opções, igual Se você você acabou tiver de falar. várias Perfeito. opções, acaba sendo, pô, no momento extremo, acaba sendo muito difícil você tentar a segunda opção, terceira opção, que seja um pouco mais tranquila, né? Uhum. Então, eu não sei, talvez seja esse um dos motivos que façam com que atletas que venham de uma situação muito mais difícil de vida vejam aquilo como uma questão de sobrevivência mesmo, aí dedicam a vida, dão a vida àquilo ali. Talvez, não sei. Não existe uma fórmula, né? Exatamente. Mas nós temos os porquês, né? Os porquês e os poréns ali. Pô, aquele cara ele tem mais opções, ele veio de por exemplo, uma família muito boa, então ele tem várias opções. Ele tem uma boa escola, né? Ele tem uma boa alimentação aqui, ele pode fazer. Ele tem um caminho diverso. O esporte, a gente sabe que, cara, é muito duro. Se você tivesse você soubesse que você fazer esporte agora, ele teria que ter 12 cirurgias. Caramba, tem esse caminho ou tem esse aqui? Qual que você preferiria? Se fosse eu pudesse escolher, não preferiria o esporte. Sim. Eu escolheria um outro caminho que fosse menos lesivo, né? Assim, pra mim. E o que nada impede de uma pessoa que tem 1000 opções, de repente aquilo ali é a verdade dela e ela vai dar vida naquilo ali. Uhum. Pode acontecer também, né? Uhum. Então, assim, é o que você falou, não tem regra. Não tem regra. Né? Em geral, a gente vê isso acontecer, mas também pode ser alguém que tenha nascido com uma obstinação por aquilo ali, por ser um atleta olímpico, por lutar, MMA, seja o que for, e vai atrás disso. Uhum. Agora, uma pergunta, Leandro. Por que o judô? Você acha que o judô tem... Assim, eu vi você, que tem bastante lesão. Você teve 12 lesões em toda a tua carreira. Flávio Canto também, eu sei que teve bastante lesões. O João Derli, acho que ele parou também por causa de uma lesão que ele teve... No joelho. No joelho, não foi? Assim, eu vejo que o judô em si ele tem bastante lesões. Isso é devido ao treinamento, na tua visão? Muito forte do judô, porque eu não sei, eu sou uma faixa branquíssima de judô, sei pouquíssimos golpes, eu não sei como é que é um treinamento do judô, um ciclo olímpico, né? Eu queria até que tu explicasse isso, como é que é um ciclo olímpico e por que machuca tanto assim, porque todos os atletas de judô têm bastante lesões. Então, assim, desse grupo aí eu sou o pior mesmo, assim, acho que o pessoal em geral fez 2, 3 cirurgias, eu fiz 12, né? Eu posso falar um pouco do meu caso, né? O meu caso, eu tinha sempre aquela coisa da superação, né? Então, fui criado muito naquela situação da superação e superação da dor, passar por cima da dor, essa coisa toda. E como eu falei antes, eu não tinha muito discernimento do que era uma dor de lesão e o que era uma dor que você podia passar por cima. Tirando as lesões traumáticas, geralmente as lesões, elas começam pequenas, né? E aí aquilo vai aumentando, até virar um problema cirúrgico, alguma coisa desse tipo. Isso foi o que aconteceu grande parte da minha vida, né? Eu tive poucas lesões traumáticas. Eu tive uma fratura de mão, de punho aqui, até a primeira Olimpíada com essa fratura. E tive a questão do meu cruzado, né? O resto não foi uma coisa muito traumática, né? Foi mais uma questão uma lesão pequena que foi se prolongando até ficar muito grande e virar um caso cirúrgico. Então eu não tinha muito discernimento, tinha-se uma cultura muito daquela coisa da superação, né? Guerreiro, né? Guerreiro, continua. Exatamente. Então, assim, com o tempo fui aprendendo que também fazia parte do profissionalismo e fazia parte da otimização da minha performance, se eu também cuidar e não parar um dia de treino, porque tem um outro lado que eu sentia muito, eu vejo muito atleta sentindo isso, você se sente culpado por não treinar. Então, você tá com uma dor, aí, poxa, você não tem que treinar. Pô, aí vira um conflito na tua cabeça. Pô, mas eu tô bundando aqui, eu tô, afrouxando. Mas não, na verdade, você tá parando um dia tratando para no dia seguinte voltar a 100%. Às vezes você vai parar 2 dias para no terceiro você tá 100%. Agora, se de repente você treina naquele primeiro dia ali, essa lesão pode se agravar e aí vai virar 3 meses, 4 meses por conta de uma cirurgia. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que isso está um pouco melhor. Em geral, as pessoas estão mais cuidadosas com essa questão do volume de treino, essa coisa toda. E tem um aspecto que é o que eu falei, é inerente ao ofício também, né? É luta. Então, você tá ali, você tá cansado, às vezes você faz um movimento que acaba tendo um movimento contrário do teu adversário. O judô tem muita sobrecarga, é muito contato direto, você segura no judogi ali, no kimono, o cara faz um movimento para cá, você faz outro movimento para lá, você
coloca o cara nas costas, faz uma rotação, alguém cai em cima de você. Então você tem vários perigos ali, tem vários riscos. Isso vai acontecer, não tem como. Então, quando a gente... Eu acho que uma coisa que vale muito a gente sempre observar é o futebol, né? Porque o futebol, ele acho que transcendeu o lance do esporte, né? Ele virou uma coisa meio que folclórica do mundo. A gente teve uma Copa do Mundo agora e é ver como que a população se mobiliza por aquilo, né? E aí você pega atletas que são caros, porque o futebol é um grande negócio, né? Então, os atletas são ativos e os caras machucam. Os caras machucam o tornozelo, os caras machucam o joelho, os caras machucam, ficam fora, fazem cirurgia. Então, assim, se a gente for pensar, de repente, que o futebol, por conta da mobilização mundial que se tem, o dinheiro que se tem ali, né? O investimento que se tem, e os caras machucam, acho que isso é a prova de que realmente não tem como. Faz parte. Faz parte do processo, algo que tem rotações, que tem contato direto, né? Garanto que o que tem de melhor em medicina, em fisioterapia, em recuperação muscular, deve estar no futebol. Então, né? perfeito. A gente tem um lema, né, que eu escuto isso desde os meus 17 anos, quando eu estreiei no MMA, que fala assim, se você for fazer uma luta e não tiver machucado, você não treinou bem. Você não fez tudo que teria que ter feito no treino. No entendeu? pain, no gain, aquela história de sempre. Não sei né? se isso acontece no judô, mas eles sempre falaram isso pra mim. Se chegar numa luta inteira porque fez alguma coisa errada, eu falei assim, caramba, pior que isso faz sentido, porque toda luta, não lembro de eu ter feito uma luta sem estar com alguma coisa machucada. É difícil, assim, você pega os Jogos Olímpicos, né? É muito difícil acreditar que tem alguém ali que não tem nenhuma lesão, nem que seja uma unha ali que tá quebrada. Uma encravada, alguma coisa. Alguma coisa vai ter. né? Agora, vou te perguntar sobre doping. Como é que é o doping no judô? Doping, você tem duas formas de doping, de exame antidoping, na verdade, né? Você tem o exame antidoping na competição e tem o fora de competição. Então, o fora de competição geralmente são atletas que estão sendo monitorados pela Agência Internacional Agência Mundial Antidoping, né? A WADA. E tem também, agora o Brasil tem a BCD, que é a Agência Nacional, né? Do Controle de Dopagem. É a Agência Brasileira de Controle de Dopagem, se eu não me engano. Então, se você faz parte desse controle, em algum momento, pode chegar às 6 horas da manhã, alguém toca lá na tua porta e você tem que abrir para fazer o exame antidoping. Pô, então é surpresa também. Surpresa. Legal. Né? E no dia da competição? E no dia da competição, geralmente, o campeão faz, um dos medalhistas fazem, um dos quinto e sétimo fazem, tem um sorteio, enfim, essa coisa toda. Então, você está sempre suscetível a isso. Controle de dopagem ainda é uma coisa um pouco falha, né? É muito difícil, assim, porque a não ser que você testasse todos os atletas todos os dias, o que é uma coisa inviável, né? Então, assim, às vezes a gente levanta essas coisas, né? De será que existe algum tipo de... alguém que tenta burlar daqui, dali? A gente sabe que, obviamente, pela história do esporte, que as pessoas tentam burlar o sistema, né? E aí, basicamente, no judô, o que acaba sendo doping, né? Os tipos de substâncias que são doping são aquelas que envolvem hormônios, né? Testosterona, sintética, essas coisas. GH, aquele hormônio que aumenta os glóbulos vermelhos, né? O EPO que eles falam. EPO, então, exatamente. Isso é muito usado por atleta que faz esporte de longa distância, né? Ciclismo, triatlon, corridas longas, né? Tipo maratona, essas coisas. No MMA né? também, já teve vários casos. Já teve casos também? De EPO. Por isso que eu te perguntar o seguinte, será que, na tua visão, a lei é para todos? Porque eu vi um documentário chamado Ícaro, acho que muita gente já viu esse documentário, a gente sabe que tem muita gente que burla, né? E a gente sabe do histórico russo. A gente, hora ou outra, tá enfrentando russos. Já enfrentei russos, você provavelmente já deve ter enfrentado alguns russos. E, você vê que lá era complicado. O cara passava a urina por um buraquinho dentro do laboratório, né? E conseguiam burlar tudo, isso durante anos, né? E, assim, hoje em dia a gente tem mais informação, né? Acredito que o controle seja um pouco maior, mas será que a lei é para todos? Será que isso funciona para todos? Será que tem atletas que são testados mais? No judô, mais, outros menos? É difícil de falar isso, viu? Não tem como saber. É difícil, é bem difícil, assim, mas isso é uma coisa que a gente levanta. Assim, tem alguns atletas que reclamam muito, assim, poxa, mas aquele atleta ali é muito forte, aquela atleta ali é muito forte, sabe? E acabam levantando muito essas hipóteses, assim. Uma beleza da luta
na verdade, no caso do judô, né? Eu vou falar especificamente porque eu não entendo tanto de um esporte como o MMA, por exemplo, que você tem soco, chute e tal. Mas a beleza do judô é que você consegue lutar contra o atleta dopado e ganhar. Você consegue. Então, assim, eu lembro que nos Jogos Olímpicos de Atenas, nem suplemento alimentar eu tomava. Assim, meu suplemento alimentar na Olimpíada foi o isotônico que davam lá na hora, né? Porque o judô ele tem um aspecto técnico, um aspecto de velocidade, aspecto de resistência, enfim. Então, eu tive sorte de ter escolhido um esporte que mesmo você não se dopando, você tem, se você tiver habilidades técnicas e for inteligente o suficiente, você consegue vencer o cara, né? É mais difícil? Obviamente, porque, como a gente falou lá no começo, é física, né? Força, ela faz muita diferença numa luta. Mas a gente consegue. Então, mas quando você pega um esporte que é mais linear, tipo natação, atletismo, esses esportes, levantamento olímpico, esses esportes assim, o doping ele influencia muito mais. Então, para essas modalidades, eu lamento muito, porque... Verdade. Né? Verdade. E tem casos, né? Então, por exemplo, a gente tem a Marion Jones, que foi... até comparavam ela ao Carl Lewis, na Olimpíada de Sydney. Ela ganhou medalha no 110 com barreira, nos 100 metros rasos, no salto em distância e tudo mais. E aí se descobriu que ela era dopada, com uma substância que não se pegava naquele exame antidoping da época, tal. Então, por conta de uma denúncia anônima ao laboratório que patrocinava ela, se eu não me engano, aí voltaram retrospectivamente. Então, assim, não tem como a gente ser puritano e ingênuo e falar, não, o esporte está limpo do doping, porque a gente tem um histórico de anos de ciclos olímpicos que demonstram que isso existe, né? E da mesma forma que a tecnologia e que a ciência evolui para prevenção de lesão, que a gente falou, provavelmente também evolui para isso. Então, assim, é uma coisa que é inerente ao nosso processo, assim. Acho que o que a gente, né, tem que pensar, o atleta, quando ele vai entrar, no caso do judô, né, eu vou falar especificamente, acho que ele não tem que nem se preocupar muito com isso, assim. Ele tem que estar pronto para desempenhar da melhor forma possível, independentemente do adversário dele estar dopado, independentemente da arbitragem errar. Enfim, acho que a gente tem que tentar criar uma redoma e focar em si, não tem muito jeito. Perfeito, focar em si. Muito boa essa. Eu também concordo com você, porque tanto o judô quanto no MMA, também a gente eu parto de um princípio da mentalidade, né? Eu acredito que depois que eu fizer aquilo que tem que ser feito, eu estou treinado, estou preparado para tudo. Então, quando você está ali competindo com alguém, né, frente a frente, é diferente de você estar competindo com uma bicicleta, né? Você está com um ferro ali na mão, levantando. Então, tem como você fazer diversas outras coisas que isso importa, ajuda. Mas se você estiver bem treinado, né, não vai ser um detalhezinho desse que vai fazer tanta diferença que o cara vai te ganhar só porque ele tomou aquilo, né? Exatamente. Então, e a gente não controla, né, Dudu? Pô, você não controla o que o cara tá tomando, né? Você não controla o que o árbitro tá fazendo. Então, assim, a gente já tem tanta coisa para controlar que é difícil, né? Então, sei lá, vamos controlar o que tem para controlar e vamos para dentro, não tem muito jeito. Verdade, vamos controlar nossa alimentação, né? Nosso sono, nossos treinos, nossa cabeça e vamos para cima. Leandro, eu uma vez lutei, né, no MMA contra um cara que treinava comigo por muito tempo, né? Chegou até a me ensinar muito. E eu sei que você lutou com o Flávio, né? Acho que não sei se foi mais de uma vez, não sei quantas vezes você lutou com o Flávio. Queria saber como é que funciona essa competitividade no judô, de você lutar com alguém que você treina ou já treinou junto, que você é amigo, que toma a mesma água ali depois do treino, come a mesma comida, deita no mesmo tatame. Como é que funciona isso no judô? Ela é uma coisa um pouco diferente, né? No jiu-jitsu tem alguns atletas que não se enfrentam, né? Tem um pouco essa cultura, né? No judô a gente não tem essa, a gente cai pra dentro mesmo, não tem jeito. Mas é difícil, né? Eu acho que é difícil porque, principalmente por conta do aspecto mental, emocional, né? Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, tem gente que consegue separar mais, tem gente que consegue separar menos. Então, isso é muito comum, você vê atletas que estão treinando juntos ali e vão se enfrentar eventualmente, né? No Pinheiros, que é meu clube, a gente tem muito isso. A gente tem uma categoria ali, por exemplo, 66 quilos. A seleção brasileira inteira é do Pinheiros. Desde o garoto do sub-21, sub-23 e os 3 do adulto são ali. E eles treinam juntos. Eles treinam juntos. Eles ficam no quarto juntos, assim, no hotel, quando tá indo pra competição. Não tem qualquer tipo de dificuldade, eles se ajudam, se conversam. E na hora da luta ali, eles lutam.
Então, assim... Ou seja, eles estão vendo ali o que o outro tá fazendo. Mas qual eles a vão lá e posição lutam. que você faz melhor. E se ajudam. Então, assim, eu vou dizer assim que, para mim, o grande exemplo de como você lidar da melhor forma possível com essa situação que você colocou é o que o pessoal da categoria até 66 quilos do Pinheiros faz. O convívio deles ali é saudável, são amigos, se ajudam e na hora de lutar, lutam de verdade. Ponto. E o que passa na cabeça ali deles? Por exemplo... Eu não quero nem saber, cara. Eu quero que eles lutem lá, desempenham, se virem, entendeu? E você, do lado de fora, você consegue ver que os dois conseguem performar Performam. da melhor maneira possível, os dois? Performam. De vez em quando a gente faz uns chiais, que é uma simulação de competição ali no dojo. Porrada como? Sai na porrada ali e tá tudo certo. Entendeu? Caramba. Obviamente, cada um dentro de si tem os seus desejos, os seus sonhos. Mas eles lidam bem com isso. Eles conseguem lidar muito bem com isso. Acho que é uma coisa cultural mesmo. Assim, acho que cabe também você tentar fazer com que isso seja uma coisa saudável dentro do dojo, enfim. Cabe muito dos atletas. Acho que eles têm muito mérito disso, deles terem esse convívio. E, enfim, mas... E aí você perguntou do Flávio, né? O Flávio foi o Flávio Quando eu entrei na seleção, o Flávio já estava, né? A gente tem uma diferença de 8 anos de idade, né? 8 anos mais velho que eu. Se ele ver isso aqui, ele vai ficar injuriado, porque o Flávio... Enfim. E ele foi um cara que foi importante, assim, na minha carreira, né? Porque quando você entra na seleção brasileira e você tem aqueles caras que já são mais velhos, já lutaram em Jogos Olímpicos, eles acabam tendo alguma influência, né? Sobre você. E o Flávio acabou sendo uma influência positiva, assim, sempre foi um cara... o Flávio é um cara inteligente, sempre foi preocupado com questão educacional, leitura, algumas coisas assim. E um cara muito competitivo, o Flávio é extremamente competitivo, assim. Então acabou sendo uma influência muito positiva, assim, nessa minha jornada, nessa minha caminhada olímpica, assim. A gente ficava no mesmo quarto, a gente dividia quarto por muito tempo. Assim, mesma categoria, vocês também, né? Inicialmente eu era da categoria até 73 quilos. Ele lutava já até 81 quilos. Então, quando eu entrei, as minhas 2 medalhas olímpicas foram até 73 quilos, depois que eu subi de peso. E aí, nessa que eu subi de peso, eu fui pra categoria do Flávio. Inclusive, antes de falar com as pessoas em geral, eu conversei com ele, falei, Flávio, tô subindo de peso e tal. E aí, assim, a nossa relação continuou igual, a gente continuou com a mesma amizade, tudo tranquilo. E aí, no Campeonato Mundial de Tóquio, em 2010, pela primeira vez, podia ser inscrito 2 atletas por categoria, né? E aí, a gente acabou se cruzando numa semifinal. 2 atletas do mesmo país. Do mesmo país, da mesma categoria. Hoje você ainda pode fazer isso, né? Você pode, na Olimpíada não, mas no Campeonato Mundial, os países podem inscrever até 2 atletas por categoria em campeonatos mundiais. Sendo que no limite, assim, por sexo, o país só pode inscrever 9 atletas. Então eu posso botar em 3 categorias 2 atletas e botar mais um numa outra, enfim, essas coisas todas. E aí, quando eu fui enfrentar o Flávio na semifinal do Campeonato Mundial, tinha um intervalo entre a tarde e a semifinal, né? A manhã e a tarde, né? Que é quando aconteceria a semifinal. Pô, e aí eu fiquei pensando, falei, cara, mas como é que eu vou lutar com o Flávio? Eu nunca tinha parado pra pensar em como lutar com o Flávio, eu nunca tinha estudado o Flávio, né? Então, assim... E foi um negócio engraçado, porque eu sei que o Flávio ele tem alguns rituais pra entrar algumas superstições, assim, quando ele entrar em luta e tal. E eu lembro de eu vendo ele fazer aquilo pra lutar comigo, assim. Aí eu achei curioso, assim. Então tem umas coisas idiotas, assim, que eu fico lembrando dos movimentos que ele faz, algumas coisas que era muito do ritual mesmo dele de entrar, assim, e observar a cara do Flávio, assim, lutando comigo, aquela cara focada, assim, se preocupando em lutar. Mas, assim, foi uma coisa estranha. E aí, do ponto de vista desse intervalo, né, entre a manhã e a tarde, foi quando eu falei, cara, tá bom, mas o que eu vou lutar com o Flávio? Como é que eu vou lutar com o Flávio? Aí eu pensei, lembrei de algumas coisas, assim, que treinando com ele, enfim... E meio que alguns padrões, né? Sim. Resolvi rápido na minha cabeça, assim, e lutei com ele. Mas realmente é diferente. É uma coisa diferente, assim. Porque tem um aspecto de guerra, né? Quando você tá competindo, você tá lutando, né? É o que você falou. É diferente de você tá nadando, por exemplo, com um cara que tá na raia do lado. Você levantar um peso, você tá competindo contra um cara que você não tem interação. Não tem contato. Ali é confronto, cara. É luta por território, é luta por segurar no kimono. É o cara enfiando a mão na sua cara aqui. Então, assim... querendo te jogar de cabeça, é isso aí. Querendo te estrangular, querendo arrancar teu braço. Então, tem uma coisa ali mais... Acho que um pouco mais primitiva, né? De luta, assim.
Então, eu acho que inconscientemente você cria até algumas barreiras com o cara que você vai enfrentar, justamente por ter, né? Isso é muito pessoal também de cada um, né? Sim. E aí, quando você tem um cara que você tem contato, que você dividiu o quarto ali por tanto tempo, enfim, que te conhece, acaba sendo um troço muito diferente, ele é muito estranho. Vocês só lutaram uma vez? Só lutou uma vez. Entendi. Eu te perguntei isso porque pra mim foi muito difícil lutar contra um cara que eu via como um professor pra mim, não via como mestre, mas via como professor. E tinha uma diferença de 8 anos, bem parecido. Eu sou 8 ou 7 anos mais novo do que ele. E foi muito psicológico, sabe? Porque assim, eu sei o que ele fazia. Eu sei que ele era bom de chão pra caramba. Eu sei que ele agarrando era muito duro. Eu sei que ele tinha uma chave de pé muito boa. E eu sabia das falhas deles também. E ele também das minhas. Só que a gente estava disputando ali algo que os dois queriam. E os dois estavam nas cabeças. Ou luta, alguém abre mão, entendeu? Só tem espaço pra um, Só né? tem espaço pra um, sabe? E tem aquele sentimento, caramba, pô, a gente treinou junto. Eu vi a história desse cara, ele viu a minha, entendeu? Então, rola muito sentimento. E da mesma forma que você falou que no atleta rola um instinto primitivo, né? De querer esganar o outro, de querer vencer o outro a qualquer custo. Também tem aquele outro instinto de assim, pô, o cara tá ali pra tirar o meu melhor. O cara tá ali doando o corpo dele pra mim, pra eu me aperfeiçoar, né? Ele tá ali treinando, pensando em mim 3 meses, e ele tá doando o corpo dele pra você, né? Mas os dois querem um só. Então, cara, eu assim, foi a luta mais difícil emocionalmente pra mim, assim, lutar contra alguém que eu treinava junto, que me viu crescer no esporte, que estava comigo ali sempre, e eu só consegui fazer isso porque o cara viajou também. Ele foi morar em outro país, né? E aí eu consegui fazer essa luta porque ele... Mas eu acho que se estivesse no mesmo local, eu acho que eu não conseguiria, pelo fato de ter soco, sabe? É soco. É diferente. É um pouco diferente. É pior. Entendeu? Não tenho dúvida que é pior. Você dar um soco em alguém é diferente de você jogar alguém no chão. É diferente. Entendeu? E eu sabia que se ele me agarrasse, pô, ele teria mais vantagem, pelo fato de ele ser muito mais antigo na parte de solo. Então eu acho que pra mim foi muito estranho o sentimento. E quando eu venci, eu senti um sentimento de vitória, de felicidade com tristeza, porque eu vi o cara mal no chão. Sim. Né? E aí depois, assim, não sei como é que ficou a relação, né? A gente tentou conversar, não ficou a mesma coisa, né? Pô, a gente mal se falava antes da luta, porque é muito mais que é contato, e depois a relação meio que deu uma esfriada depois de muitos anos que foi melhorar. Né? Flávio, eu acho que assim, no dia... aquela luta ali, pra gente, valia bastante coisa, porque... Era mundial? Era semifinal do Campeonato Mundial. Eu acabei indo pra final. O Flávio depois ele disputou o terceiro, ele acabou sendo derrotado na disputa de bronze. E de certa forma a gente tava brigando ali pela vaga na Olimpíada, né? Então isso determinava muita coisa, pontuação de ranking, enfim. Mas depois o Flávio tava na arquibancada lá torcendo por mim na final, eu tava torcendo por ele na disputa de terceiro, enfim. As coisas permaneceram iguais, assim. Essa não é uma medalha que o Flávio queria. O Flávio não tem medalha de campeonato mundial, então era uma coisa importante para ele também. Enfim, mas em termos da nossa relação assim, não foi aquela luta que afetou. Enfim, sim, as coisas continuaram bem parecidas. Depois a gente voltou do Japão, a gente ficou tudo em Nova York lá, trocando ideia. Então não teve grandes problemas. O judô também tem essa cultura, igual você acabou de falar, né? De lutar tá sempre ali lutando um com o outro, porque é muito atleta bom na mesma categoria, então tem que bater toda hora, né? De frente. E o judô tem esse negócio, assim, muito claro. Às vezes tem essa máxima, né? Mas ela é um pouco abstrata, né? Que você cresce por conta do seu adversário. Mas no judô isso é muito claro, assim. Porque você treina às vezes você treina com o cara todos os dias ali, que é o seu adversário. Nas competições, tem muitas competições que tem treinamento de campo depois, é muito normal esse intercâmbio, né, entre os países, de você levar uma equipe para treinar aqui, treinar ali, e de certa forma um tá ajudando o outro. Invariavelmente, você só consegue melhorar se você se expor e treinar com o seu adversário e vice-versa, então não tem muito como você fugir. Então, de certa forma, não é que a pessoa não precisa gostar do outro, ser amigo do outro, né, em caso assim, mas uma coisa que tem é o respeito mútuo, porque... Assim, aquelas pessoas têm mais em comum do que parece. Porque a mesma guerra que ela tá travando é a guerra que eu tô travando. E só o meu adversário me entende. Então tem um pouco disso. E você sempre sai melhor depois do combate. Independente da vitória, né, da derrota, você sempre aprende muito, né? E depende muito de você também pegar aquela vitória ou aquela derrota e o que você vai fazer com aquele troço, né? Pô, você vai... eu vou aproveitar isso para evoluir?
ou eu vou aproveitar aquilo aí para dar um monte de desculpa, né? Terceirizar a responsabilidade pela minha derrota, enfim. Isso acontece com alguns atletas, assim, que ainda não têm maturidade suficiente para assumir responsabilidade pelo seu desempenho, enfim, por tudo. Verdade. Leandro, me conta um pouco sobre como é que é a rotina, o que você faz quando acorda? É uma rotina de um atleta olímpico. O que você fazia? Cara, vou lutar uma Olimpíada daqui a 4 anos ou daqui a 3 meses. Como é que é a tua rotina? Você acorda, come o quê? Que hora você dorme? Quantas horas de sono? Cara, era uma vida meio espartana, assim, né? Porque eu treinava... Às vezes eu treinava 3 vezes por dia, mas em geral eu treinava 2 vezes por dia. Geralmente treino físico de manhã, assim, que às vezes pode ser musculação, às vezes pode ser um treino meio que técnico físico no tatame também. Mas basicamente eu acordava, tomava café da manhã. Eu nunca fui um cara de comer muito de manhã, né? Até hoje eu não sou... Acordo meio sem fome, assim, meio com o estômago azedo assim. Ia treinar, fazia meu treino. Depois eu ia, me alimentava, suplementava, alguma coisa assim, almoçava. Geralmente tinha fisioterapia, alguma coisa assim. Depois do primeiro treino? Depois do primeiro treino. Primeiro treino era sempre musculação? Ou musculação ou tatame. Depende. Entendi. Né? Assim, basicamente, um bom tempo da minha carreira assim, foi... eu fazia musculação 3 vezes por semana. Sim. E um treino físico técnico no tatame 3 vezes por semana. Então, treino da manhã é de segunda a sábado. Técnico 3 vezes por semana também? 3 vezes por semana também. Tá. E luta? A luta era depois. Depois do treino técnico? Exatamente. Era o sparring que a gente fala, né? Vocês falam sparring também? Não. Um treino a gente fala treino de randori, né? Randori em japonês é randori, né? Na verdade se escreve com R, mas é randori que se fala, né? Randori. E é um treinamento livre. Basicamente é o treino de luta. E... Com o mesmo tempo da competição? Não, então, o que acontece? Quando você pega a competição, as lutas na época, né, eram de 5 minutos. Então, também a regra foi mudando em relação a isso. Hoje em dia, como é que funciona? É uma luta de 4 minutos, com o tempo parando, né? À medida que o tempo para, o cronômetro para. E aí, se em 4 minutos a luta estiver empatada, vai pro Golden Score. Aí, qualquer pontuação que sair, define a luta. Ou se o cara levar as 3 punições, ele perde a luta. Só que o Golden Score não tem tempo, né? Ele vai até terminar. Já tiveram luta de 15 minutos, 16 minutos, assim por diante. Ao longo do dia de uma competição, você pode ter 5, 6, 7 lutas, né? O Mundial de Tóquio fiz 7 lutas, a Olimpíada de Atenas fiz 7 lutas. Enfim, depende muito. E aí, em geral, você tem a fase pela manhã até o começo da tarde, você tem as eliminatórias e as finais vão ser à tarde, né? Em geral, hoje em dia, os eventos da Federação Internacional são só as disputas de medalha à tarde. Então, você vai disputar ouro, vai disputar bronze, é à tarde essa luta. Jogos Olímpicos, ainda a semifinal é à tarde também. E é assim que funciona. Aí, no caso então, você pode fazer no máximo 7 lutas. Agora, no judô, você pode fazer 8 lutas, 9 lutas, 10 lutas no treino, né? 12 lutas. No treino? No treino. Então, ontem mesmo lá no Pinheiros, a gente fez um treino de 1 hora de luta, rolando. Direto? Deixa rolando direto. Vai trocando só e basicamente as duplas? Dividir em grupos, né? Mesmo peso? Pesos parecidos, 80, enfim. 80 a 70. Pesos parecidos, assim, né? Pesos e níveis parecidos. E aí, em geral, grupos de 3 ou 4 atletas, aí você tá lutando aqui, sem tempo. O cronômetro tá rolando 1 hora lá. Tá rolando... Quem caiu, fica. Quem jogou, sai. Aí vem o outro. Ao contrário? Não, esse aqui era pro o cara querer jogar mesmo. Ah, tá. Porque se ele ficasse caindo, ele ia ficar. Ah, entendi. Não, então, é o contrário. Se o cara cai, ele fica. Isso mesmo. Se o cara ficasse ali, ou a menina ficasse ali caindo, ia ficar 1 hora direto treinando. Caramba. Quantos randores são? Não sei. Entendi. Entendeu? Então tem um pouco disso. Assim, aí tem randores mais curtos, enfim, então varia. Né? Porque o que acontece? Tem uma situação que talvez no MMA seja um pouco... Não estou dizendo da logística, mas talvez seja um pouco mais simples de você organizar. Por quê? Quando você se prepara para uma luta de MMA, é contra um cara. Isso. Então, assim, você come, dorme, janta. O cara, o que ele faz, o que ele não faz, deixa de fazer. Você tem todos os sparrings, no caso de vocês, se movimentando para aquilo ali. O cara vem do boxe, então o cara é mais forte na trocação, o cara é mais forte no wrestling. Então você, né? Vou pegar os sparrings que são parecidos com aquele cara. O judô, tu vai descobrir quem tu vai lutar no dia anterior. O primeiro. O segundo, o terceiro ao longo da competição. Então você tem que estar pronto para todo mundo. E aí não tem como você simular tudo. Na verdade, não tem como você simular uma pessoa específica. Então você tem que simular o máximo de
possibilidades possíveis. Então, por isso que é importante o cara que pesa 70 quilos lutar com peso pesado, lutar com mais leve, lutar com os pesos intermediários, porque são características e habilidades diferentes. Então, você está treinando habilidades. Às vezes você está treinando velocidade, às vezes você está treinando força, às vezes você está treinando contra um canhoto, contra um destro, contra alguém que se joga no chão, contra alguém que pega em cima. E então você tem que tentar fazer o máximo possível de randores com um número, com o maior número de pessoas possível, também com estilos diferentes. Agora você citou uma pessoa, só pegando esse gancho, pegar um cara de 70 com um cara de 90, 100? Acontece isso no treino? Rafael Silva pesa 170 quilos. Eu pesava 81 quilos. Eu treinava com o Rafael Silva. Caramba. E tu não se machucava treinando com esse cara? Por quê? Porque aí o Rafael Silva é um cara que sabe treinar também. Tá. Ele é um cara que ele vai treinar forte, mas ele é um cara que ele sabe da realidade dele, ele sabe do tamanho dele, é um cara cuidadoso. Rafael Silva é um cara que, assim, extremamente cuidadoso para treinar forte, mas ele sabe da diferença de tamanho dele. Então ele vai e toma cuidado para não machucar as pessoas. Ele vai entrar um golpe assim, ele sabe que ele vai entrar, ele sabe que se ele for insistindo naquele golpe, ele pode machucar. Ele para. Legal. Entendeu? Pô, legal. Então, entendi. assim, então saber treinar. Também. Você sabe também aquele cara que sabe treinar. Exatamente. Mas aí o que acontece? Tem muito da cultura do seu dojo também. Então, lá no Pinheiros, por exemplo, em geral, as pessoas sabem treinar bem. Né? Então, uma menina consegue treinar com um cara. Né? Uma menina pesada com um cara mais leve. Uma menina mais pesada com um cara... E assim por diante. Então, tem um pouco disso. Então, a gente precisa disso. E aí, além dos treinos de randori livres ali, simular situações, né? Então você faz, às vezes você treina só a pegada, não com golpe. E aí o foco acaba sendo na aproximação, como é que você se aproxima, como é que você segura no kimono, em quais circunstâncias você faz o quê. Então você vai tentando simular uma série de situações, você nunca esgota as situações, mas você vai tentando implementar tipos de treinos para simular, para quando chegar na hora da competição, você ter um ferramental ali para utilizar e poder, assim, improvisar na hora, enfim, se adaptar à realidade, porque é aquilo que eu falei, você não consegue se preparar com antecedência. Verdade. Tem um lado bom, aí tem um lado que é mais complexo, porque você não tem como saber quem é teu oponente, então tem que fazer vários tipos de jogo, né, de estratégia. Pô, vou treinar com um cara canhoto, com destro, com um cara que joga mais com essa queda, cara que faz mais a pegada assim, né, e no MMA tem uma parte que é mais complexa, que é no caso de modalidades. São diferentes. Que eu acho que é mais complexo, que mais complica no MMA, você tem que treinar todas as modalidades para lutar com um cara. Então, assim, você tem que ser bom em tudo. Não tem mais espaço para você ser mediano. Então, você tem que saber defender queda, você tem que saber derrubar bem, você tem que saber trocar bem, boxear bem, chutar bem. Né? Não podemos dizer chutar bem, mas quanto mais armas, melhor. Tem que saber sobreviver bem, né? Quanto mais armas você tiver numa guerra, melhor. E saber usá-las, melhor. Exatamente. Então, você tem que ser bom de chão também, tanto por baixo quanto por cima, porque você tem que saber amassar o cara, você tem que saber também sair de baixo ou finalizar se cair por baixo. Então, assim, são muitas modalidades, você precisa de muito tempo de treino, né? E saber montar uma planilha, uma rotina. Eu estou te perguntando sobre como é que é como é que é a tua rotina, né? Como é que são os seus hábitos ali para competir uma Olimpíada. Porque a nossa Olimpíada é o cinturão, né? É um caminho até o título, né? Porque todo evento que eu entro almejando o título. Eu não entro só para lutar, eu entro para buscar o título ali, o ouro, é isso. Então a gente vai criar uma estratégia, vai treinar todas as modalidades, vai se adaptar ao atleta. Aí tem essa parte que é fácil, que eu vou pensar 3 meses, vou botar a foto do cara lá, 3 meses só pensando naquele cara, só fazendo as coisas para aquele cara. Então isso é mais fácil, mas tem um porém das outras modalidades. Então a tua rotina acordou, musculação pela manhã, um treino, almoça, treina à tarde e à noite. Antigamente era isso, né? Hoje em dia não é mais, né? Mas não, assim, mas hoje antigamente era bem isso, assim, era... Dudu basicamente era o seguinte: acordar, treinar, recuperar, comer, descansar, treinar e assim por diante, né? Entendi. Então não tinha muito como fugir disso, né? E às vezes quando eu volto no tempo eu fico pensando, o que eu faria diferente? Faria mais aqui, mais ali, assim, eu não... Assim, não tem muito como fugir disso, né? É uma vida meio que... É rotina mesmo. Sim, um hábito. Tem um lado meio monótono nisso, mas que não tem muito como fugir. Até tem uma coisa interessante, né? Tem muita...
Hoje com a internet você vê muita coisa, né? Então tem gente que fala, não, cara, você tem que treinar, você tem que estudar mais quando o outro não tá, quando o outro tá descansando, tem que fazer mais quando o outro não tá fazendo, e assim por diante. Aí vem o outro lado, pô, mas a sua vida não é saudável, porque, pô, por outro lado também você deixa de fazer as suas coisas, não sei o quê. Eu acho que não tem regra, né? O que tem é o seguinte, o que você quer fazer, o que você precisa fazer, onde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar lá. Não tem nenhum problema aquela pessoa que quer ter uma vida mais tranquila, mais organizada, mais equilibrada, porque ela tem um objetivo específico, né? Uhum. Agora sim, se de repente para você chegar na Olimpíada você vai ter que treinar que nem um condenado, treinar mais que o outro, seja porque é o seu perfil, sua realidade, sua limitação, vai ter que pagar o preço, não tem jeito. Então, assim, eu sempre me vi um cara que tinha uma série de dificuldades, assim, uma série de coisas que eu tinha que melhorar. E então eu não podia me dar o luxo de descansar, eu não podia me dar o luxo de não treinar, não podia me dar o luxo de fazer outras coisas que de repente prejudicariam meu descanso, meu foco, enfim. Então, assim, eu sempre me vi um cara que um pouco abaixo dos outros. Sim. A realidade é essa. Sim. Então eu tinha que fazer muito, eu tinha que fazer mais. Isso me atrapalhou em alguns momentos, porque eu me machuquei, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo a lidar com o lance do exagero. Mas não tem muito assim o que fazer. Pô, outro dia eu tava vendo a entrevista de uma menina que acabou de passar no vestibular do ITA em primeiro lugar. A menina estudava 13 horas por dia. Então, assim, ela saiu da cidade dela para ir para uma outra cidade para fazer um cursinho, estudar 13 horas para passar no ITA. Ela passou em primeiro, era o que ela queria, era o que ela precisava fazer. Aí vão questionar, poxa, mas e a adolescência? O sair, o se divertir, o namorar? Ela botou na cabeça dela que ela queria passar no ITA. Não sei se ela botou na cabeça que ela queria passar em primeiro, mas ela queria passar no ITA. E para ela chegar lá, ela teve que estudar 13 horas por dia. Foi o caminho que ela descreveu, que ela entendeu que faria ela chegar lá. Ela pagou o preço dela. E te garanto que ela tá muito feliz de ter passado no ITA. Vai sofrer o diabo agora no ITA, lá, porque não é fácil. Mas, enfim, é o que ela quer. Então, assim, eu acho que não tem regra. Tem muito o que você quer fazer, onde você quer chegar e qual é o preço que você tem que pagar para chegar lá. E aí, se aquela não for a tua verdade, você não vai pagar o preço. Na primeira dificuldade, e não tem problema, não tem vergonha nisso. Que isso aconteça cedo, para você chegar e ir para um outro caminho, que é um caminho que vai te deixar mais feliz e que vai fazer você alcançar aquilo que você deseja. Eu tô te perguntando isso, você falou uma coisa que faz todo sentido, não tem regra, porque eu antes do esporte eu era muito indisciplinado, assim, a única regra que eu tinha era tem que treinar, mas eu não ligava para alimentação, eu não ligava para o sono, eu só treinava 2, 3 vezes. Aí depois que eu fui me tornando mais profissional, eu fui ganhando conhecimento, né? Na jornada, você vai caminhando, você vai ganhando conhecimento, aí você vê que você precisa dormir bem, que você precisa se alimentar bem, que você precisa treinar certo, né? Porque teu corpo começa a te dar sinais, igual você falou, tem que ter tempo de tatame ali, tem que ter esse feeling de saber qual é a hora de parar, qual é a hora de ir além, né? E principalmente a hora de parar, de descansar, que isso que é o mais difícil para o atleta, principalmente o atleta que está no começo ou está no meio ali da jornada, ele, cara, eu sinto dificuldade às vezes em parar. Qual é a hora que eu tenho que parar? Né? Então eu escuto hoje em dia muito mais meu corpo do que eu escutava antes. Então eu estou te perguntando mais sobre teus hábitos, sobre a tua rotina, né? Porque eu queria saber assim, pô, se tu tinha alguma regra. Pô, eu tenho que dormir tantas horas, eu botava isso na minha cabeça, ou eu tenho que comer isso em época de competição, eu tenho que fazer tal alimentação, ou tinha que beber tanto de água, entendeu? Eu criei algumas rotinas assim de descanso. Até tem uma amiga minha que ela era jornalista da Globo Sport TV, agora ela tá na Inglaterra, a Marina Isidro. E ela, quando estava na Inglaterra, ela fez uma matéria sobre o sono. Inclusive eu não sei se é médico, tá? Mas era um profissional que era especialista em sono. E eu acho que ele era do Manchester United. E ele foi na época que o Cristiano Ronaldo era do Manchester United, enfim. Então, o Cristiano Ronaldo até usa meio que o que ele aprendeu nessa questão do descanso dele, do sono e tal. E ela me passou umas coisas muito interessantes, assim, umas coisas para ler e tal, porque ela tinha feito essa matéria. Então, uma coisa que funcionava muito para mim com sono, por exemplo, né? Então, que tem dois momentos do dia que você teria que dar uma descansada, né? Nem que fosse 15 minutos, 30 minutos, que seria mais ou menos entre... se eu não me engano, tá entre 1 e 3 horas da tarde e depois entre 5 e 7 da noite. E aí depois o teu sono à noite tem que ser múltiplo de 90 minutos, né? Porque em 90 minutos é quando o ciclo do sono se completa. E aí
90 minutos depois se completa de novo e assim por diante. São vários Exatamente. ciclos, né? Então, o que é o ideal? Então, por isso que às vezes você dorme muito tempo e você acorda quebrado. Aí, às vezes, você dorme menos tempo e acorda bem, disposto. Porque, teoricamente, você completou os ciclos de sono. Você não acordou no meio de um dos ciclos desse, né? Então, eu colocava que eu tinha que dormir 7 horas e meia. Porque Legal. 7 horas e meia era... completava os ciclos de 90 minutos. Eu fazia essa... Às vezes, quando não dava tempo de eu fazer esse descanso, esse cochilo de 15, 20 minutos, 30 minutos à tarde. É tipo um power nap que eles falam, né? Eu não sei exatamente. Um cochilinho, alguma coisa. Se você sentar 5 minutos assim, quase dormir e acordar, já resolve muito. Então, às vezes, eu não tinha muito tempo, mas antes do treino eu botava 5 minutos no cronômetro. E aí eu tava quase dormindo, dava 5 minutos, já me recuperava, entendeu? Porque antigamente o nosso treino de luta era à noite, era das 8 às 10, que é um tempo. Caramba, é um horário horrível, entendeu? Então, assim, aí eu tentava administrar isso. Então, me dava sono nesse horário do treino. Então, eu tentava dar uma cochilada antes. Cochilada, eu digo 5 minutos, 10 minutos. E aí me recuperava bem, eu ia pro treino, sabe? Então, essa era uma coisa que eu me preocupava bastante. Assim, questão da alimentação, principalmente quando eu perdia peso, tinha muito essa preocupação. Depois, quando eu subi de categoria, eu não tive mais essa preocupação do peso em si, mas eu procurava, pelo menos, comer coisas nutricionais, nutritivas, né? Porque é aquilo que você precisa para se reconstruir, enfim, para recuperar o corpo, esse tipo de situação. Uma coisa também que eu tinha muita frequência também era de ver lutas, estudar as coisas, entender, ver outros atletas, ter algumas ideias do que fazer, como resolver tal problema em tal circunstância, assim. Então, cara, basicamente a minha rotina era isso. Era basicamente isso. Acordava, treinava, suplementava, comia, descansava, tratava, né? Fisioterapia. Depois de um tempo eu comecei a fazer fisioterapia preventiva também. Não ia pra fisioterapia só quando eu tava machucado. Então era uma coisa que era rotineira minha, de estar lá, de estar sempre botando o corpo no lugar, enfim. Tratando uma dor que tem aqui, algum desconforto que tem ali, enfim. Então, assim, do ponto de vista, assim, do que eu fazia pra competição, pro treino... de treino, né? De rotina de treino, era aquela coisa mais sem graça do mundo, cara. Sim, acrescentando. Acorda, come, dorme, treina. Até a galera falava muito isso em treinamento de campo, né? Porque treinamento de campo você não tem muito vida, né? Você acorda, treina, come, dorme. Acorda, treina, come, dorme. Acorda, treina, come, dorme. É a vida. É a vida. Agora você falou uma coisa muito importante também, que foi do sono, né? Eu também boto isso como regra. E o sono, ele previne, ele regenera o nosso corpo. Quando a gente está dormindo, né? A gente acaba produzindo, a gente produz os nossos hormônios quando a gente está dormindo. Então, para o atleta é muito importante o sono. Aí você falou também do sono da tarde, de 5, 10, 15 minutinhos. Eu estava lendo sobre... Deixa eu desligar isso aqui. Não, sem problema. Tá em casa. Mas pode falar, cara. A gente estava falando sobre esse cochilinho da tarde, o famoso power nap, né? Eu fiz uma pesquisa breve, porque eu vi algumas pessoas falando sobre o power nap, e eu vi que o power nap ajuda muito, tanto para o atleta quanto para a pessoa que trabalha, que acorda muito cedo para trabalhar. Então, ela tem uma rotina ali de 8 a 10 horas de trabalho por dia. Então, quando ela tira um cochilo ali entre 15, como você falou, de 15, no mais, de 15 a 30 minutos, ela consegue ter uma melhora no foco dela, né? E ela melhorando o foco durante a tarde, né? Ela melhora a produtividade. Então, ela fica um cara muito mais produtivo. E isso pro atleta, eu sempre faço isso, mas eu nunca consigo dormir 30 minutos, eu durmo muito mais. Eu durmo 1 hora, não consigo dormir só 15, eu passo, às vezes, de 1h30. Quando estou em período de treino muito forte, eu chego em casa, almoço, durmo, apago, mas também acordo muito bem para fazer o próximo treino da noite, né? Então, essa tua rotina que eu queria saber, né? Para uma competição olímpica, né? Porque, cara, é bem complexo. Vocês se preparam, né, Leandro, para daqui a 4 anos, que é a competição mais importante. Depois das Olimpíadas tem o Mundial, né? Sim. Mas a Olimpíada As Olimpíadas, não tem jeito. O glamour das Olimpíadas é diferente, né? É diferente. Assim, você começa a praticar o esporte quando você pensa do ponto de vista competitivo, o teu foco é sempre os Jogos Olímpicos, né? Tu sempre pensou nisso? Sempre foi. Desde quando? 5 anos? Desde moleque, desde uns 6 anos, assim. Caramba, tu já tinha isso na cabeça? É porque, como eu falei, né? O Aurélio Miguel tinha sido campeão olímpico, então, assim, ficou uma coisa muito forte, né? Essa coisa dos Jogos Olímpicos e tal. E aí, assim, a Olimpíada é uma coisa que o esporte em geral é um negócio cruel, né? Porque é um funil muito estreito. E aí, quando você pensa que
a regra é o atleta competir no máximo um Jogos Olímpicos, uma edição de Jogos Olímpicos, né? E a competição de judô se resolve num dia. Então, assim, é uma vida por um dia. Por um dia. Basicamente isso. Então, são 20 anos, às vezes, ali por um dia. E, às vezes, aquele um dia pode durar 10 segundos. Você entra, toma um ipom, acaba a luta. Acaba o teu sonho olímpico. Então, é por isso que não dá pra ter uma vida normal. Porque, se a gente parar pra pensar... eu não sei exatamente os números, mas se você pensa em todos os atletas que hoje estão no mundo buscando uma vaga olímpica numa categoria de peso específica. Uma porrada de gente. Aí beleza, aí alguns desses se classificam para os Jogos Olímpicos. Já é um funil. Aí naquele dia, no caso do judô são 4 medalhas, né? Só 4 sobem no pódio. Caramba. E só tem um campeão. Então assim, não é a média, né? É alguém que é totalmente na cauda aqui, é totalmente fora da média. E então não dá para ter uma vida muito normal, você tem que ser diferente, né? Tem que ser uma coisa diferente. E é por isso, mais uma vez, depende muito daquilo que você quer, né? E o que você necessariamente precisa fazer para chegar lá. Você como pessoa, cada um tem seu, né? Então, no meu caso, eu precisava estar focado, precisava estar obstinado ali fazendo aquele troço, porque quando as coisas fugiam um pouco, tinha muito mais coisa no entorno, me atrapalhava. Talvez tenha gente que consiga. Eu, no meu caso, a minha natureza tinha como pré-requisito eu ser um cara mais Caxias. Mas você parece já, assim, conversando contigo, desde a primeira vez que eu te conheci pessoalmente, que foi lá no projeto, lá no Santo Amaro, eu vi que tu era um cara já muito focado. Né? Já, assim, pelas lutas dá pra ver, não tem como, mas você já sempre foi um cara muito centrado, né? E eu ia te perguntar justamente isso. O funil para entrar nas Olimpíadas é muito complexo. Você luta contra o mundo todo. Ontem eu estava conversando com o Yudi, ele falou que são 18 ou 24, né, atletas por categoria. É que assim, 18 atletas se classificam diretos pelo ranking mundial. Como é que funciona hoje a classificação olímpica, né? Você tem um... É um funil gigante. Você tem um ranking mundial, né? Então existem várias competições ao longo do ano, de janeiro a dezembro. Você só junta os pontos das competições, né, no ranking mundial nos últimos 2 anos do ciclo olímpico. Então agora Paris 2024. Então a gente tem 2 anos de classificação. Maio de 2022 até maio de 2023. Maio de 2023 até maio de 2024. Todos os pontos que você conquistar nesse primeiro ano, de 22 a 23, vão valer 50%, só 50% lá em 2024. Aí você guarda isso aqui. E aí todos os resultados que você tem, todos não, os pontos que você conquista de 2023 a 2024, 50. Você tem 100%. Então, o último ano vale 100%, o ano mais antigo você tem só 50%. Então, de 22 a 23, 50%. De 23 a 24, 100%. E você só junta os 5 principais resultados. Então, se você ganhar 10 competições, parabéns, mas você só junta 5 resultados. Então são 5 resultados que valem 50%, 5 que valem 100%. Quando chegar lá em maio de 2024, vai ter um ranking. Quem tem mais gente, quem tem quem tem mais pontos, vai estar no topo do ranking. Os 18 primeiros já estão direto classificados nos Jogos Olímpicos. Só que tem algumas duplicidades. Por exemplo, os Jogos vão ser em Paris. Então, a França tem todas as vagas, não precisa do ranking. Se tiver um atleta que tem o número 1 do ranking, que é francês, ele sai do ranking. Ele tá no ranking, mas o 19º não entra. Só pode um por país. Então, se tiver 3 japoneses, só vai um japonês. Os outros 2 estão fora. Então, o ranking vai descendo. Né? Mas diretamente são os 18 primeiros. E aí, para completar a chave da Olimpíada, além disso, tem também um ranqueamento continental. Então é como se fosse uma repescagem, que é um processo um pouco mais complexo, assim, que sobram umas outras vagas. Mas o grosso da história é que é o seguinte: a ideia é, para você classificar para os Jogos Olímpicos, você tem que estar entre os 18 primeiros do ranking mundial. Essa é a heurística, é isso que você tem que ter na cabeça e isso que você tem que procurar alcançar. Cara, então é um funil muito apertado. Ele é bem muito estreito. apertado. Porque, cara, você tem que competir com todo o teu país e depois competir com o mundo todo e vai ficar entre aqueles 18 e mesmo assim você corre o risco de não entrar. Exatamente. Então, assim, tem essa situação de você, primeiro, você tem que ser elegível no teu país, né? Para poder lutar. E aí tem uma situação que, assim, chega um determinado momento, se você não tem um resultado específico ali, em grandes lãs e tal, você não consegue ficar entre os 18. Não adianta você ter resultado mediano, assim, que você não consegue. Caramba, Leandro, tu participou de 3 Olimpíadas, né? Duas dessas 3 você trouxe medalha para o Brasil. Mesmo começando
muito novo, você não tinha todos os recursos, falou mesmo que você estava tomando ali isotônico, né? Enquanto a gente sabe que, pô, os americanos, né, tirando o Brasil, a maior parte dos países, eles têm uma alimentação muito boa, eles têm uma suplementação muito boa, porque a tecnologia chega primeiro lá para eles, né? Se tratando ainda mais desses esportes que tem diversos campeões olímpicos, né? E você, cara, com toda a dificuldade, né, com todo o procedimento que você passou, você chegou lá, você conquistou, você foi para 3 ciclos olímpicos, né? Qual foi a tua maior dificuldade, assim, principalmente na primeira Olimpíadas, podemos dizer, que tu enfrentou no Brasil? Foi o quê? Patrocínio? Foi alimentação? Foi falta de informação? Qual foi a maior dificuldade que você viu em todo esse ciclo olímpico que você participou na tua carreira? Então, Dudu, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi mais uma questão, uma exceção que foi no meu processo seletivo, assim, né, do que o geral, né? Acho que foi o mais difícil, assim, primeiro que eu tive duas dificuldades ali, 2 desafios no caminho. O primeiro é que o primeiro processo seletivo foi muito duro, né? Então, tinha um atleta que já estava classificado para a final da seletiva olímpica, e aí eu tinha que sair do meio do Brasil inteiro ali, em 3 competições, e ser o cara que ia fazer a final com esse sujeito aqui, né? Você tinha que passar por todo um processo. Tinham 3 competições. Uhum. O cara que tivesse mais medalha de ouro nessas competições era o cara que lutaria aqui. E acabou sendo eu aqui, né? Só que nesse processo eu tava com uma lesão no quadril, né? Uma lesão muito parecida com a que o Guga teve, né? E eu fraturei o punho. Uhum. Então, quando começaram as finais da seletiva, eu tava com uma fratura no punho. Eu não sabia que eu tava com essa fratura, eu descobri depois da primeira melhor de 3 que a gente fez nas finais da seletiva. Então, eu fui lidando com essa dor aqui. Era incômodo, né? Pô, a gente precisa segurar no kimono. Sim. E à medida que o tempo foi passando, eu fui perdendo força na mão. Foi piorando. Porque assim, o meu escafoide aqui, ele fraturou, um pedaço do osso escapou, então tava necrosando. Né? Aqui tem um local com pouca irrigação sanguínea, tal, não sei o quê. Então eu tava com essa dor no quadril, com essa dor na mão, eu tinha essas dificuldades. E uma outra coisa também, que as finais da seletiva eram 2 melhores de 3. Então eu pegava o meu adversário, fazia uma melhor de 3 com ele. Então eu lutava com ele de 2 a 3 vezes no dia. Se eu ganhasse, tava 1-0. Aí ia ter outra melhor de 3. Se eu perdesse, ia ficar 1-1. Aí teria uma terceira melhor de 3. Se eu ganhasse na segunda, resolvia. Eu fiz a primeira melhor de 3, ganhei de 2-0. E aí, isso em dezembro, 22 ou 23 de dezembro de 2003. A segunda seria em março, se eu não me engano. E nessa, ele teve uma lesão e sentiu as costas, alguma coisa. E no dia do meu embarque, ia ser em Ipatinga, a segunda seletiva. Eu não embarquei, não teve essa seletiva. Aí quando seria a terceira seletiva de todo mundo, e no caso da gente a segunda... Decisiva, né? Decisiva, ele entrou com uma liminar na justiça para não fazer a luta porque ele estava com uma lesão no joelho. Então a equipe inteira praticamente estava definida, só faltou um combate de uma outra categoria que foi resolvido depois, e aí a única categoria que não tinha sido definida para os Jogos Olímpicos era a minha. Caramba, ele entrou com uma liminar. Entrou com uma liminar. Aí, cara, numa segunda-feira, eu tava treinando, fazendo minha parte física. Eu recebo uma ligação que a seletiva ia ser na sexta. Então, na segunda, surpresa, eu soube que ia lutar na sexta. Eu falei, tá bom. E na casa dele, porque ele era do Projeto Futuro aqui no Ibirapuera, e a seletiva foi no Ibirapuera. Ou seja, então, assim, território armado ali. Cara, assim, foi uma situação que... Caramba. Fui lá e ganhei a seletiva. Uhum. Então, assim, isso foi o dia que aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Assim, eu tomei um suco de laranja de manhã e depois da primeira luta eu vomitei, assim. Porque, pô, era tenso. Foi um negócio tenso, foi uma coisa muito, sabe? Desci o peso, eu não perdia muito peso, mas eu tive que descer o peso rápido. Sim. Enfim, foi uma coisa que, pra mim, não foi muito legal. Eu acho que eu não tinha culpa de tudo que tinha acontecido. Só que, pô, foi montado um circo ali, numa circunstância que não foi favorável pra mim. Tá? Mas, enfim... Tava nem aí, fui lá e ganhei a seletiva. Só que isso era coisa de... Eu não me lembro exatamente, tá, Dudu? Mas talvez 2 ou 3 meses antes dos Jogos Olímpicos. Caramba. Então já tava todo mundo comendo, bebendo os Jogos Olímpicos e eu pensando em seletiva. Sim, né? sim. E aí eu fui pra Olimpíada. Essa foi a tua primeira? Essa foi a de Atenas, em 2004, a primeira. Aí fui, não era favorita a medalha, enfim, ninguém esperava que eu fosse ganhar a medalha. E... Até teve alguma coisa na Sport TV, que hoje é minha casa também, mas enfim, tinha um comentarista lá que falou,
tentando fazer previsões, né, da Olimpíada. Aí Leandro Guilherme vai ser eliminado na primeira luta. Caramba. Negócio assim, Ele entendeu? falou isso. Mas você não lutando, você nem sabia disso, né? Não, eu soube. Só depois. Eu soube pela minha mãe. A gente tava lá em Portugal, aclimatando pra Olimpíada. Aí eu dei uma ligada pra minha mãe. Tá. Você soube antes da luta, é isso? Antes da luta. A gente tava em Portugal ainda. Que a gente aclimatou em Portugal pra ir pra Atenas depois. Aí minha mãe falou, toda nervosa. Lá, eu falei, relaxa. Enfim. E aí foi, cara. E as coisas vão acontecendo lá no dia e... Usou isso como combustível, provavelmente. Cara, eu nem pensou nisso. Eu nem pensei nisso, cara. Assim, Cara, na boa... Nunca botou kimono, nunca lutou uma Olimpíada. Não era ninguém pra falar se eu vou ganhar ou não. Perfeito. Porra. Então, assim... Tu sempre teve esse discernimento desde muito novo? Já, cara, assim, não tem... Assim, lutou, brigou, viveu? Não. Pô, pensa 2 vezes antes de falar alguma coisa. Não que uma pessoa que não tenha vivido isso não possa te falar alguma coisa que seja construtiva, né? Mas a pessoa ela não pode dizer onde você pode chegar, o que você pode fazer, e com uma empáfia, assim, com uma arrogância de que é o grande especialista, o grande conhecedor. Você nunca ter percorrido esse caminho que você está percorrendo. Eu nunca, assim, lutei Olimpíada, fiz cirurgia, fiz o caramba no esporte. Sou lutador. Mas eu nunca vou ousar falar alguma coisa ou de uma previsão ou fazer juízo de valor de uma luta de MMA, cara. Eu nunca entrei pra lutar com alguém que podia me dar um soco na cara. Não sou ninguém pra julgar a pessoa, se a pessoa lutou bem, se a pessoa amarelou, se a pessoa fez, aconteceu. Eu nunca tomei um soco na cara, pelo menos propositalmente. Já tomei no treinando, mas eu nunca entrei sabendo que eu podia tomar uma cotovelada na cara, um chute. Pô, então quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu nunca bati um pênalti numa final de Copa do Mundo, quem sou eu pra falar se o cara julgar que o cara perdeu? Então, assim, é facinho no ar-condicionado, cara, falar as coisas. É fácil, é verdade. Leandro, perfeito, cara. Cara, eu comecei a ter esse discernimento que você acabou de falar, você teve isso muito novo, né? De 27 pra cá, tô com 32 agora, de 27 pra cá. Porque eu lembro que uma vez treinando, né? Acabou o treino, eu tava próximo de defender meu título, e aí o cara sentou no meu lado e falou assim: pô, Dudu, tem que chutar mais, tem que socar mais, pô, fez nada hoje. E eu, sentado, suado, cansado, olhei assim pra lá, fui pra casa, aquilo me fez mal. Fiquei mal, falei, caramba, treinei mal, pô, daqui a 2 semanas eu tô viajando, e, pô, meu penúltimo treino eu tô mal, porque, pô, a gente conta penúltimo treino por semana, né? Sim. Pô, tô mal. Aí depois eu fiquei pensando, falei assim, cara, quem é esse cara que falou isso pra mim? Esse cara, ele já ele percorreu o caminho que eu tô percorrendo? Não. Ele já chegou onde eu quero chegar? Não. Ele é especialista na parte em pé, que ele tá falando que eu tenho que melhorar? Não. Ele é um faixa preta de jiu-jitsu. Então ele não é especialista na parte em pé. Se ele fosse um cara de um boxeador ou um kickbox, poderia até falar, mas ele não é. Aí eu falei, quer saber? Deixa livre. Foi embora. Vou deixar passar essa fala dele, vou deixar pra lá, porque realmente ele tá falando de uma coisa que não faz sentido, ele não entende, né? Pô, mas eu fui ter esse discernimento por 27 anos. Né? Tua primeira Olimpíada eu tinha quantos anos? 21. Pô, 21 anos, muito novo. E tu ter essa maturidade de falar assim, pô, quem é esse cara que tá falando isso pra mim? Isso não é nada. E fora que a gente tinha tanta coisa pra me preocupar lá na hora, né? Pelo Olimpíada não é uma coisa fácil, né? Trivial, né? Dá um nervosismo ferrado, assim, principalmente na noite anterior, assim. Eu lembro que eu cheguei lá, a gente fez um treinamento aqui em São Paulo, aí depois a gente foi pra Portugal pra fazer um treinamento, pra depois lutar a Olimpíada. E eu não tava encontrando meu judô ali, eu não jogava ninguém, cara. Eu lembro que teve um treinamento aqui, nesse treinamento de São Paulo, tinha uns faixas laranja, faixa verde, você não conseguia jogar os caras. Faixa laranja. Eu falei, cara, vou lutar a Olimpíada, não consigo jogar uma faixa laranja. Quanto tempo para as Olimpíadas? Pô, sei lá, 3 semanas. Que isso? Alguma coisa tu ia viajar daqui 3 semanas? Não, a gente já tava embarcando para Portugal para passar uma semana ou 2 para depois ir para Atenas. E fosse um mês. E aí depois eu fui lá para Portugal e continuou igual. Não jogava ninguém, cara. Não entrava, falei, cara... Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Aí eu fui treinar com um cara, com um português que tinha sido medalhista olímpico em Sydney, 4 anos antes. Tua categoria? Peso acima. 8-1. Esse cara eu joguei no treino. Eu falei, pô, peraí, deve ter alguma coisa aí então. Né? Aí beleza, aí a gente pegou o avião, foi pra Atenas. Aí um dos atletas da equipe era o Márcio Sabino, até recém-falecido, ele faleceu em 2019, se eu não me engano, o Marião. Eu lembro que a gente chegou em Atenas à noite, assim, o avião pousou, aí tudo escuro, tal, não sei o quê. Aí ele tava lá atrás do avião, aí ele falou lá de trás assim, quem treinou, treinou, quem não treinou só daqui a 4 anos. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, falei, cara, pois é, né? Eu falei, pô, eu treinei pra cacete, cara. Eu treinei muito, mas muito. Aí a gente, quando você tá na Vila Olímpica, assim, quando você vai treinar,
São treinos curtos, você não pode usar muito tempo porque tem que agendar o espaço e tal. E eu treino era um treino de 50 minutos, se eu não me engano. Aí eu lembro que os treinadores lá deram um treino bem curtinho. Eu lembro que o primeiro golpe tava escorregadio o tatame. O primeiro golpe que eu fui fazer, eu escorreguei e caí de costas no chão, assim, pá! Falei, pô, tô começando bem aqui, né? Não tô jogando ninguém, pô, tô escorregando sozinho aqui, beleza. Aí eles fizeram um treino de meia hora, 35 minutos, 40 no máximo. Aí eles falaram, ó, vocês têm 10, 15 minutos aí pra fazer o que quiserem e tal. E aí eu vi uma galera, né, fazendo alguma coisa, treinando. Pô, eu fiquei sentado, Dudu. Falei, cara, na boa, eu treinei pra caramba, cara. Tá, o que tinha que ter feito, já tá feito. Se foi, foi. Se não foi, só daqui a 4 anos. Tua mente estava pronta ali. Tava pronto. Ali, tô tava pronto. Só foi esperar a hora da competição. E aí uma coisa interessante que no dia da competição, de manhã cedo tava andando na vila pra pegar o ônibus, né? Pra ir pro ginásio. E a vila de Atenas tava toda inacabada, cara. Tinha um monte de coisa inacabada, assim, e tal. E a gente, pô, e era, assim, a logística era meio ruim ali, você tinha que dar umas voltas muito grandes e todos os atletas passavam por cima de uma grama ali todo mundo passando por cima da grama. E eu tava de chinelo. Quando eu passei pela grama, meu pé afundou, na lama, assim, até o joelho. Eu falei, caraca. Falei, pô, comecei meio dia, né? Enfiei o pé na lama e tal. Só que olha que interessante. Quando eu cheguei no tatame, lá, meu pé não escorregava mais. Por causa daquela... Por mais que eu tivesse lavado, aquela massa... secou ali, deixou teu pé muito... cara, eu passava água ali, áspero. Lavei, mas o pé ficou áspero, assim. E era minha perna de apoio, era a perna esquerda, assim. Então tem umas coisas meio idiotinhas, assim, que eu me lembro, né? Que... Assim, eu não lembro de muita coisa da Olimpíada, mas eu me lembro desses detalhes bobos. Que assim, fizeram uma diferença. Acho que sim. Sim, sem dúvida. Acho que sim, sem dúvida. Sim. Pô, que bacana. Foi isso. Que bacana. Então tu já sabia ali que tua mente estava pronta. Então, assim, eu tô te falando, cara, não tinha tempo pra ficar pensando no jornalista que está aqui no Brasil. Sim. Pô, cara, que não sabe nem o que é competir. Verdade, perfeito. Leandro, cara, tem pouco tempo. Acabei me avisar aqui que faltam 3 minutinhos pra gente se encerrar. Queria te fazer mais uma pergunta, queria te fazer algumas outras, mas eu vou te fazer uma última pergunta que a gente compete, né? Você competiu a vida toda e quando você está competindo com alguém de frente, você vê uma pessoa, você consegue pegar ali, né? Você sabe que tem uma medalha te esperando, um cinturão, né? Você treina, faz toda uma estratégia, tem uma mentalidade pronta para aquele cara, para aquela pessoa, mas quando você para de lutar, você vai para a parte que não é de luta, vai para os teus negócios, vai trabalhar em qualquer outra coisa que não seja esporte, que tenha competitividade, qualquer área de trabalho nós temos competitividade. Como é que tu usa a mentalidade do atleta? Como é que você consegue transferir? Porque você não consegue mais pegar nem algo palpável, nem algo mais assim, material que é na tua frente. É intangível, né? Intangível, perfeito. Como é que você transfere essa mentalidade da luta para os teus negócios? Cara, acho que a primeira coisa é você ter humildade de saber que você está começando algumas coisas um pouco do zero, tá? Então, assim, quando você luta, quando eu lutava, tinha a regra do jogo e você dominava a regra do jogo. Então, nas outras coisas, você tem que aprender qual é a regra do jogo. Você tem que saber que tem um cara ali, tem alguém, tem uma mulher, tem um grupo que está na tua frente. Você vai ter que remar para chegar lá, né? E, de certa forma, minha cabeça sempre foi uma cabeça de resolução de problemas. Então, eu sempre vi a luta de judô como uma série de problemas, um conjunto de problemas que o meu adversário me dava para eu resolver. O problema só muda de cara, mas o problema existe, né? E eu acho que o grande desafio, Dudu, no final das contas, é que quando você é atleta de luta, principalmente, é um esporte individual. É você e você, né? Dependendo da função que você vai desempenhar depois, você lida com pessoas. Esse é o maior desafio. Pessoas. E não adianta tentar transferir para uma outra pessoa o jeito que você é. Cada um é de um jeito. E às vezes o jeito daquela pessoa é o melhor caminho mesmo. Medir o outro com a sua régua, né? Exatamente. Então eu acho que essa é a grande dificuldade. E eu acho que o que a gente traz da luta, do esporte, assim, para as outras coisas é o foco, é a vontade de vencer, a vontade de melhorar, é a humildade de saber em que momento que você está e que você não sabe tudo e que você tem que, né? Enfim, eu acho que essas coisas, assim, e ser muito ávido por aprender. Você vai tomar suas porradas ali, mas você vai solucionar o problema e vai aprender e vai fazer diferente. Eu acho que é isso que, de certa forma, você acaba trazendo de um pro outro. Perfeito. Ter a humildade de aprender, ter a humildade de saber que é faixa preta, mas a cabeça, a mente sempre de um faixa branca de querer aprender, né? Ter a mentalidade de faixa preta, mas saber sempre que você sempre pode aprender e tá
a gente está aqui para aprender, né? Sempre alguma coisa legal. Cara, se você quer vencer de verdade, você sabe que você vai ter que se melhorar sempre. Não tem jeito. Agora, se você é vaidoso o suficiente para achar que sabe tudo e tal, aí você tá cada vez mais distante do teu objetivo, tua vitória, enfim, daquilo que você quer. Verdade, a humildade. Leandro, pô, brigadaço pelo teu tempo. Eu gostaria de estar conversando aqui, ficar conversando aqui por mais uns 20, 30 minutos, mas nosso tempo aqui é curto e, pô, obrigado pelo teu tempo, por passar todo esse teu conhecimento, toda a tua experiência de 3 ciclos olímpicos, que eu acredito que o sonho de todos os atletas, os que não sonham em ser atleta olímpico, um dia já sonharam, foi o meu caso, né, que o MMA não tem nas Olimpíadas, mas todo mundo que vê, de fato, a grandiosidade de uma Olimpíada sonha. E, pô, e você hoje trouxe aqui pra gente aqui muita experiência, muito conhecimento, e acredito que isso vai ser muito bacana para todos que vão estar assistindo esse podcast. Pô, obrigado, prazerzão, não, que esse prazerzaço. A gente continua o papo aí depois outra hora. Vamos combinar uma outra. E assim, a minha Olimpíada era uma medalha, né? Cada um tem a sua Olimpíada, né? Exato. Cabe a cada um ir atrás da sua medalha. Da sua recompensa, é verdade. Obrigado, Leandro. Valeu. Mais uma vez. Valeu, galera.